Fala galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a franquia Pokémon, como a gente conheceu os jogos, quais foram os jogos que cada um jogou por primeiro, quais foram os jogos preferidos, quais são as mídias que cada um consumiu. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Balmetal, Muito obrigado pelo convite aí, sejam todos muito bem-vindos. o Billy do canal Billy Channel. Eu tô esperando o Pix na conta pela participação de volta aqui no podcast Jogatinas. Ah, sim. Pode aguardar sentado esse pix. E o Henrique Guzella. E aí, pessoal, bom aí? Bom, esse é um mineiro, né? Isso aí. Então tá, galera. Então vamos falar sobre Pokémon. Finalmente, ó, a gente tava querendo gravar faz meses também esse episódio. Então assim, como que a gente vai começar? Eu queria deixar esse papo do Pokémon um pouco mais aberto, pra gente debater, falar e tal. Não tem muitos tópicos, né? Mas eu quero que cada um comece com a sua experiência, né, inicial com a franquia Pokémon. Como que cada um conheceu e por onde conheceu. E depois a gente vai batendo papo, cada um conta curiosidades, jogos que jogou e tal. Então, eu vou começar comigo rapidinho. Foi o seguinte, eu acho que, assim como a maioria, eu, talvez todo mundo, eu conheci pelo desenho animado, né? Aquele desenho, aquele anime que passava, eu não lembro qual canal, agora vocês me ajudam, foi o SBT? Foi na Record? Provavelmente. Cara, eu acho que assistia no Cartoon Network. Provavelmente, na época, eu comecei a ter TV a cabo, mas eu não lembro agora. Pois é, mas eu não lembro agora, tô na dúvida. E daí, olha só que loucura, né? Na locadora lá da minha cidade chegou o Pokémon Red no Game Boy com um adaptador Super Game Boy pra jogar no Super Nintendo. Cara, eu nunca dei bola pra Pokémon. Via nas revistas, né? Todas as revistas de games que eu comprava falavam de Pokémon. Quando eu vi o jogo rodando, sabe aquele negócio de amor à primeira vista, assim? Eu bati o olho e falei, caramba, que legal. Eu vi aquele gráfico pixelizado, sabe? Na hora, assim, eu achei legal. Bem legalzinho mesmo, a animação, os gráficos e tal. E acabei conhecendo lá pela locadora, o pessoal jogando um pouquinho e tal. E o próximo jogo que eu comprei já foi, tipo assim, que eu sempre, a cada 2, 3 meses comprava, né? Eu juntava um dinheirinho e comprava um jogo pra mim. Na época eu já tava comprando jogos do Nintendo 64. Mas eu fui obrigado a comprar o Pokémon Yellow e o Super Game Boy também. Aquele aparelhinho para jogar no Super Nintendo, o adaptador. E eu joguei bastante, zerei esse Pokémon Yellow. E foi minha primeira experiência daí com Pokémon, foi com esse jogo aí, e esse Pokémon Red na locadora. E depois acabei jogando outras coisas no emulador um pouquinho mais, mas daí depois eu conto. Mas foi essa as minhas primeiras experiências. Não tive um Game Boy, mas joguei no Super Nintendo. Ressuscitei o Super Nintendo, né, que tava parado, né, eu jogava o Nintendo 64. E comprei esse Super Game Boy, que todo mundo, eu acho que na época, devia ser um aparelho que tava encalhado, né, esse adaptador, assim como aqueles cabos de o Game Link, que liga os dois Game Boys. E quando saiu o Pokémon, acho que desencalhou todo, né? Todos eles, de todas as lojas, né? Que todo mundo começou a comprar. Então, eu vou passar aqui na ordem. Então, o Balmetal. Como é que você conheceu a franquia Balmetal? Que você é um pouco mais novo, né? Você e o Henrique são um pouquinho mais novos, se eu não me engano. Foi também lá no anime? Como é que foi? Então, bom, esse negócio de mais novo é meio relativo, né? Essa semana eu tô fechando um 4.0 Turbo aí. Ah, não, tá. Então você é mais velho que eu. Eu tô com 38. Não, tá bom. Eu achava que você era um pouquinho mais novo, tá certo. Não. É o Henrique que eu acho que tem 35 ou 36, não é isso, Henrique? Não, 32 também. Vou fazer 33 de setembro agora. 33, tá, bem mais novo. Isso. Então, é diferente. É quase outra geração. Mas manda lá, Balmetal, pode falar a tua experiência, como é que foi. Dá pra falar bastante coisa, tudo da mesma época, assim. Eu vou comentar que nessa época eu tinha bastante amigo lá onde eu morava, que era nipônico, né? Então você já sabe, naquela época nipônico aparecia com umas coisas malucas que você nem sabia de onde aparecia. Que era, Ultraman, Gul'dan, de tudo um pouco, assim. E eu lembro que Game Boy eu sempre tive, desde moleque, assim. Eu tive todas as gerações, assim, de Game Boy. Ou Game Boy, né? Não os outros. Game Boy eu sempre tive desde o primeiro. E eu lembro que o pessoal chegou a aparecer falando que tava aparecendo uma febre de um joguinho de você compartilhar, assim, e jogar os monstros e tal. Apareceram com uma fita japonesa na época.
Eu achei muito interessante, assim, mas não dei tanta bola, porque eu falei, o pessoal tá jogando, não dá nem pra ler o que tá escrito. Quem sabe uma hora eu pego. Pois bem, aí saiu o Blue e o Red. Aí eu já tinha meus rolinhos e tal. Fui lá rapidinho, consegui uma cópia do Blue. Estourei. Onde apareceu com aquele negócio, era sucesso. E foi uma experiência sensacional, porque naquela época, mesmo no esquema de pixel, assim, ó, eu acho que o som era muito atrativo. Você ter aquele contato de colecionar os bichinhos, você... cada um tem o seu toque, né? Era diferente, era um negócio meio diferenciado pra época, assim. Depois, junto com o cabo Link que a gente tinha também, a gente não tinha com quem trocar, né? Que ninguém tinha outra fita, mas o cabo Link a gente tinha. Era muito legal. Na sequência, justo por causa do tempo, né? Eu conheci o anime. O anime também foi sensacional, assim, porque ele trouxe como que eu posso falar? O anime, ele também era diferenciado pra época. Ele, justamente por ele já vir uma coisa dublada, tudo mais, conquistou bastante a galera. Já veio uma coisa do cinema que não tinha tanto, assim, né? Os filmes, os longas no cinema, eu lembro que eu fui assistir os 2 também lá na minha região. Eu me desloquei, assim, me deslocava para os centros urbanos, São Paulo, Mogi das Cruzes. Eu fui, arrastei quem eu consegui arrastar junto, amigos. Minha mãe, inclusive, foi assistir um dos filmes. E foi legal, assim, demais. E os contatos que a gente tinha, porque a gente era moleque, então a gente não era tão abonado. Mas eu lembro que a gente via de tudo um pouco. A gente via Pokémon falando do sucesso que tinha na revista da Nintendo. Eu lembrei agora até da Heróis do Futuro, que falava bastante coisa. Essas revistas, que não necessariamente eram de games, tinha muito apoio também. Eu lembro do Card Game, que eu também, justamente por não ser, vamos falar que a gente não era abonado, a gente só apreciava, achava muito legal, assim, uma fita que inclusive, que eu tenho o maior apego até hoje. Eu tenho uma cópia aqui, não é da época, mas eu tenho uma cópia e eu joguei na época também de a fita, que era o Pokémon TCG, que era o card game, né, da geração, no jogo, na fitinha. E é um jogo que é muito legal também. Se alguém não conhece, eu acho que vale a experiência. É tão gostosinho, tão legal de jogar quanto a fita original. Aí depois disso só veio o paralelo. A gente foi pegando as gerações, jogando, foi acompanhando, crescendo, vendo o desenvolvimento, praticamente vendo o que o anime passava pra gente, que era de você se tornar um campeão, né? E buscar por isso, ter o orgulho disso, e você jogando, colecionando, jogando com as épocas, vendo as coisas, foram surgindo os novos produtos. Eu lembro de muita coisa que eu joguei assim, mas ao longo do episódio a gente vai comentando mais coisas aí. Mas, assim, no geral, o estouro da época de 99, 2000, acho que ali foi o ápice. Tem muita coisa legal daquela época que tem muita gente que aprecia até hoje. O legal é que você conseguiu conhecer o jogo antes do desenho. Isso é meio difícil, né? Porque o desenho chegou bem cedo, né? O jogo não estava nem dublado, não estava traduzido. Você conheceu ele em japonês, né? Isso, né? Que você falou. Meio que eu conheci, igual eu falei, meio de tabela, por conta dos outros realmente que vieram e mostraram que já era, a galera japonesa mesmo que falou que já tava uma febre. Eu conheci meio por conta disso. Não exatamente por conta do anime quando veio. O anime foi uma continuação daquilo que eu já tava vendo, vou falar assim. Sim, não, que legal. Porque quase todo mundo foi diferente, né? E você, Billy, como é que foi teu primeiro contato com Pokémon? Assistiu anime na época? Então, eu lembro, se eu não me engano, que tudo isso aconteceu por volta de 98, 99. Não, foi um pouco mais... foi por aí sim. 98, 99. E como um dos mais velhos aqui, eu já namorava na época e tal. E a minha namorada da época, ela tinha um sobrinho que morava com ela e que era bem pequeno. Assim, devia ter 6, 7 anos de idade, talvez. E ele gostava de Pokémon e eu nem imaginava o que era Pokémon. Aí, eu indo lá visitar eles e tal, ele me colocava para assistir junto com ele, para fazer aquela boa vizinhança, né? Eu assistia e para fazer uma boa sala assim mesmo,
eu tava desenvolvendo em HTML coisa, né? Meu, eu criei um site de Pokémon na época. Nem lembro qual que era o nome, isso aí tem muito tempo. Que você tinha todos os Pokémon por ordem, né? De numérica, Bulbasauro, Venusauro, né? E por aí vai. Foi o primeiro contato que eu tive foi esse. Em relação a jogo, eu nunca joguei Pokémon. Eu não gosto de Pokémon no geral, os Pokémon clássicos. A gente vai falar, eu acredito que vai chegar um momento aqui do podcast que a gente vai falar das inovações e tal, das últimas versões. Então, a minha primeira parte acaba por aqui. Foi bem isso. Era o desenho, eu criei um site sobre isso e gostei demais do desenho. Eu assisti praticamente. Hoje eu acho que eu assisti tudo. Assisti Canto, a Liga Amarela em Jotô. Meu, tudo que vocês podem imaginar eu assisti. Eu gostava realmente do anime. Acompanhei até pouco tempo atrás. Então, o primeiro contato e o que eu mais tive, talvez não de intensidade, mas por longevidade, foi o anime. Uhum, legal. E você, Henrique, como é que foi que começou aí teu fascínio por Pokémon? Foi jogo, já foi o anime? Tava numa fase diferente o anime também, se quiser comentar. Sim, também foi pelo anime, né? Na verdade, o primeiro contato mesmo que eu tinha visto foi quando saiu nos jornais infantis, em 97, aquela polêmica que o desenho tinha deixado várias crianças no hospital por conta de um esquema de luzes que tinham usado no episódio, fez quase o anime ser cancelado à época, né? Aquela polêmica toda foi assim, que começaram a aparecer assim, imagens do Pikachu, mas a gente não sabia direito o que era aquilo. Só falou da polêmica, mas o meu contato foi quando o anime foi lançado em 99 e eu tinha Cartoon Network também. Ele foi lançado pouco depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 1º de setembro, e acho que foi lançado por volta do dia 3 ou 4. E, tipo assim, o Cartoon fez uma mega investimento na propaganda e começaram a falar bastante do desenho, e isso me fez interessar de começar a ver. Assim que eu comecei. Não, e assim que eu comecei, assim, foi muito legal, porque, assim, eu não sabia exatamente o que se tratava, e o anime já tinha um primeiro episódio muito intenso, né, que mostrava o Ash tendo problemas com o Pikachu, e depois Pikachu defendendo ele de um ataque de Spearows e tudo, então foi um episódio muito legal. E aí, foi com isso que eu comecei a consumir tudo que tinha em relação a Pokémon eu consumi. E pro Natal eu tinha pedido o Game Boy e as versões Red e Blue. Porque a gente veio aquele desenho e a gente tinha vontade de fazer assim, nossa, e se a gente resolvesse treinar por exemplo, se a gente quisesse focar no Charmander, se a gente quisesse focar no Bulbasaur, se a gente tivesse um Monkey igual o Ash tinha. Então isso a gente podia experimentar. E o jogo, por mais simples que ele seja, né, os primeiros jogos e tudo, e vamos dizer assim que isso é uma marca que se transportou para todas as outras versões, todas as gerações, é que o engraçado é que o protagonista, ele não é exatamente o principal, a gente não se importa tanto com ele, mas a gente se importa com os bichos que a gente está criando. Porque ele não fala, né? Ele é tipo o Link, ele não fala, ele não tem muita interação, mas os outros personagens sim. E os jogos se desenvolveram muito em cima dessa questão. Por exemplo, a trilha sonora do jogo sempre foi muito boa, sempre foi muito legal, muito envolvente, que a climatização. A gente fala muito isso da, né, Lavender Town, que tem aquela famosa música sinistra, né? De uma cidade fantasma. E o jogo não tinha uma história assim elaborada, tinha uma história relativamente simples. Mas que como a gente assistiu o desenho, a gente sabia do que se tratava. Então a gente sabia o que a gente estava fazendo, mesmo não entendendo muito o inglês, né? Eu era uma criança de 10 anos quando ganhei os jogos, não sabia muito inglês, mas eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então esse foi os meus primeiros contatos. Eu cheguei até esse jogo do TCG, que o Balmetal citou, né? Inclusive ele teve uma continuação nunca lançada no Ocidente. Vi os filmes, cheguei a ver todos os filmes. Recentemente eu tinha completado, não tinha visto alguns mais recentes, mas eu vi todos os episódios do anime até hoje.
Então, assim, eu gosto muito da franquia e tenho um amor enorme pela franquia, mas e tudo começou bem forte já nessa época. Ah, beleza. Então, praticamente todo mundo assistiu, acompanhou o anime, né? O interessante é que o Billy gostou bem mais do anime do que do próprio jogo, né? Então, eu gostava bastante do anime, admito que eu assisti bastante. Não cheguei a assistir tudo, todos os episódios, né? Mas o que é legal, que a gente tava falando aí, é justamente isso, né? Até o Henrique falou, da gente meio que tá assistindo o anime, tá jogando o jogo e você meio que. O anime vai dando uma camada a mais, né? De storytelling, de um pouco mais de narrativa, né? Para aquele jogo que é relativamente simples, né? A parte da historinha dele é até bastante simplificada, né? Então o jogo acaba dando uma. Aliás, o anime acaba dando uma camada maior. E quando vem o Pokémon Yellow, ele faz um link um pouco maior com o anime, né? Então já tem o Pikachu interagindo, e se eu não me engano, a equipe Rocket do desenho aparece no jogo, né? Me corrijam aí, é isso, né? O É Yellow tem a equipe isso. Rocket, né? É verdade. O Yellow foi o primeiro jogo que teve aquele esquema que eles adotaram para outros jogos, a partir da segunda geração, que é o conceito de amizade, né? Porque o anime a gente via o primeiro jogo, quando foi desenvolvido, ele foi desenvolvido no sentido assim, você era tipo treinador dos Pokémon e você, tipo assim, é treinador igual treinava um bicho, né? Tanto que você vê vários personagens de chicote nos primeiros jogos, você não vê isso nos outros. Já o anime ele trouxe aquela questão assim, de amizade, né, de coisa assim, de confiança. Então foi isso que o Yellow trouxe pela primeira vez, que é um Pikachu que vai interagindo bem com você à medida que você vai interagindo bem com ele também. Isso é bem legal. Isso. E agora, então, vocês podem até depois, então, se quiserem cada um comentar aí mais ou menos as experiências posteriores, o que vocês foram jogando. Como eu falei, eu não tinha jogado muita coisa depois. Eu acabei conhecendo um pouco a próxima. Eu nem joguei a geração a Gold, Gold Silver que veio depois. Eu acabei jogando direto a primeira do Game Boy Advance. Foi o Sapphire e o Ruby e Safira, né? Ruby e Sapphire, se não me engano. Isso mesmo. E depois eu veio joguei o um Emerald. pouco eles. E depois eu não joguei mais. Aí depois desses tempos eu joguei o remake do Red, eu joguei o Fire Red no emulador também. Foi o pouco que eu tive de contato. Mas eu lembro que na locadora, nessa mesma locadora que eu falei, veio o Pokémon Stadium. E a galera tava muito fascinada, né, na época, por causa do desenho também e tudo. Foi um jogo que chamou bastante atenção. E até que é bem divertido, né? O Pokémon Stadium foi um bom jogo. Pra quem gosta da franquia, foi bem legal. O que vocês jogaram na sequência? Se cada um quiser comentar. Pode ser. Ô Henrique, fala você, já que você foi o último, pode falar agora. O que você jogou mais na sequência? O que você gostou? Jogou esse Stadium do Nintendo 64 ou só ficou nos portáteis? O que você jogou Não, depois? assim, eu nunca, como eu disse em alguns outros podcasts, eu fui ter meu primeiro videogame de mesa há pouco tempo, né? Vamos dizer, são uns anos pra cá, então sempre investi nos portáteis. Eu cheguei a jogar o Stadium naqueles locais onde você, tipo assim, pagava para jogar algum tempo, né? Eu jogava 1 hora, 2 horas, e joguei o Stadium, joguei esses, né, vários jogos do próprio Nintendo 64, mas o Stadium era legal também. A diferença é que a gente não conseguia passar os nossos bichos, né? Igual os jogadores que tinham no Nintendo 64 tinham, que podia passar os bichos do Red Blue direto pro Stadium. Aí essa interação eu não tive, mas foi bem legal. Tem uns minigames bem curiosos também. Mas assim, eu fui jogando, eu sempre jogando da geração até geração, sabe? Assim, o problema é que cada geração eu tinha que jogar de alguma forma, a maioria emulada, né? No início até mais ou menos o 3DS, porque o 3DS eu realmente comprei ele para poder jogar as gerações posteriores e depois mas o que você mais vê assim nas gerações seguintes é sempre um refinamento dos conceitos, é uma coisa que, por exemplo, muita gente reclama de Pokémon, sempre são os gráficos. O jogo nunca primou pelos gráficos, nunca primou pelo visual. Ele sempre tentou deixar ele bonitinho, sim, né, visualmente bonitinho, mas nunca algo estonteante, igual você vê em jogos muito mais refinados hoje em dia. Mas eu acredito que hoje o Pokémon deve ser um dos jogos mais complexos que tem num videogame, porque o que acontece? Além de você ter uma infinidade de criaturas, você tem uma infinidade de golpes, você tem uma infinidade de combinações de golpes com tipos, você tem uma infinidade de stats, né? Ataque, defesa, ataque especial, velocidade, você tem uma infinidade de coisas, possibilidade de fazer dentro de um jogo,
que talvez um outro jogo não teria essa quantidade de conteúdo. Então é isso que faz um Pokémon ser um jogo bem diferente dos outros RPGs que você vê pelo mercado, exatamente porque cada Pokémon cada criatura tem uma história, cada criatura tem um background, cada criatura tem um tipo, tem uma forma de agir. Então acho que o fato de sempre ser renovado é o que conquista as pessoas a jogarem através dos tempos, sabe? Não sei se as outras pessoas concordam com o que eu digo, mas eu acho assim que essa complexidade, em vez de desfavorecer a franquia, favorece bastante o fator diversão. O que eu noto na franquia é que cada vez que lançam um jogo, eles melhoram o jogo a partir daquela versão anterior. Então eles pegam as ideias do anterior e expandem mais um pouco, né? Colocam mais Pokémon, colocam mais minigames, colocam alguns modos a mais, golpes a mais. Eles não ficam resetando, voltando igual outras franquias às vezes de RPG ou de alguma outra, não sei, algum outro tipo de gameplay que às vezes volta pra trás, né? Tem jogos que ficam mais simples que o anterior, por exemplo. E o Pokémon não, sempre tá evoluindo, isso é bem legal mesmo. Então a gente sabe que sempre que quando sair uma versão posterior, ele vai ter um elemento a mais do que tinha na versão anterior. Pelo menos até onde eu acompanhei, assim, até o DS, mais ou menos, que eu não joguei, mas eu lia bastante e tal. Eu sei que foi assim, sempre, sabe, introduzem o sistema de dia e noite em tempo real, depois adiciona uns minigames, depois adiciona um negócio de concurso de beleza, né? Esse Pokémon, depois adiciona mais um elemento de, sei lá, você pegar um Pokémon específico e cuidar dele, evoluir, aí um acompanha você pra cima e pra baixo também, e cada vez mais vão expandindo, isso é bem legal. Tem recursos que eles vão tirando, né? Mas eles tiraram algumas ideias? Eles vão tirando algumas ideias, mas para favorecer a inclusão de outras. Então eles fazem uma espécie de rotatividade de ideias também. Mas a base é sempre a mesma. A base do jogo não muda. Entendi. E você, Valmetal, o que você jogou depois aí dessas primeiras? Você conseguiu jogar todas as gerações? Conseguiu comprar sempre o original depois? Como é que foi? Assim, jogou os spin-offs, esses do 64 e tal? Eu ia falar isso agora. Assim, eu não acho que o nosso amigo Henrique aí tá errado no que ele disse, porque realmente é um jogo fácil, a gente diz a experiência core, né? Que são esses jogos da franquia principal, a experiência principal do console. São jogos fáceis de jogar e difíceis de dominar, porque o mesmo jogo ele pode ser extremamente competitivo, quanto um jogo que você vai jogar, vai ter uma play, vai curtir uma história e depois vai para outro jogo. Então ele te entrega o mesmo jogo te entrega várias ideias. Mas eu acho que o que faz Pokémon ser o que é a quantidade de produtos que existe. Porque hoje vou falar ao longo dos anos. Que nem eu falei, você tem o TCG, você tem vários spin-offs. Eles sempre nunca tiveram medo de colocar Pokémon em uma ideia fora da casinha. Porque, por exemplo, tem Pokémon Puzzle que começou no Nintendo 64. A gente tem Pokémon Snap, que eu conheço pessoas que são apaixonadas por esse jogo. Eu tenho a fita do Nintendo 64, inclusive já mostrei pros amigos também. E tem inúmeros jogos. Tem um outro Pokémon chamado Rumble, que é uma spin-off gostosinho de jogar, tranquilinho, altamente colecionável também. Os bichinhos são quadradinhos, que é o estereótipo do jogo. É de passar, você vai passando a fase, vai batendo os bichinhos, vai coletando os bichinhos e eles vão ficando eles vão ter um CP e que é uma vida, né? E essa vida, vocês vão pegando eles mais fortes e você vai continuando o jogo. Esse é um dos spin-offs meus favoritos. E assim, na minha experiência ao longo do jogo, eu não tive essa experiência sozinho, porque a gente tá falando de um jogo que começou em 96, 97, a gente tá em 2023. Então é a mesma história do cara que começou a assistir o Dragon Ball lá em 80 e pouco, e hoje já é avô e continua assistindo. Hoje, por exemplo, eu tenho um filho adolescente e ele também tem a mesma premissa de jogar comigo. Ele está em torno dos 15 anos. Então, quer dizer, quando ele nasceu lá em 2008, quando ele era de colo, eu estava jogando Diamond. Com os 4 aninhos, ele estava jogando um White 2 comigo. Ele também tem essa premissa de conhecer um pouco desse negócio de geração e ele gosta bastante também. O ponto de vista dele é um pouco diferente, nesse sentido de não conhecer tudo. Então, tem coisas que ele não experimentou como eu joguei. Mas, por exemplo, ele teve a oportunidade de jogar no Wii, um jogo chamado Poké Park, que pra mim é o diferencial de público também, justamente por não ter nada a ver com as outras franquias. É um joguinho de passar fase, um adventure bem levinho pra criança mesmo. Tem 2 do Poké Park, que é um jogo, quem não conhece,
já fica a minha recomendação. Assim, é um jogo mais infantil, mas dá pra jogar pra família toda. E, assim, das minhas experiências, aí eu posso falar um jogo que até hoje deu linha, deu pra muita coisa que eu gosto muito. No GameCube tem 2 jogos chamados o Colosseum e Gate of Darkness. Hoje, quando a gente ouve falar de Pokémon sombrosos, Shadows, como cada um prefere assim, saiu praticamente dali, essa experiência. Assim, ali foi a mais aprofundado no Gate of Darkness nesses jogos. Esse negócio de purificar, um pouco de mudar stats por causa disso. Isso é um ponto bem explorado em outros jogos da franquia hoje, tipo Pokémon GO. Conforme você vai jogando tem isso, no TCG tem um pouquinho disso também. É bem legal assim. Então eu acho que tudo isso que o Pokémon conseguiu criar, a Pokémon Company, junto com o anime, que reforça muito essas partes assim, que eles não poderiam fazer especificamente por definição de público, um jogo mais infantil, o outro mais variado, o outro com um enredo mais sério. Eles conseguem personificar parte disso no anime. Tanto que você tem, a gente pode falar que a gente tem 2 condições de anime, né? Porque o Ash é um ícone, isso não tem o que questionar. O Ash é uma experiência que ficou para muita gente aí, seja em qualquer geração do anime. Mas até nisso, a gente tem outros animes curtas e os longas-metragens também, com coisas excepcionais. A gente tem, para quem não conhece, tem os Pokémon Gerações também, que são curtas, bem focados no game. Vale a pena assistir, tem no YouTube. Tem uma plataforma chamada Pokémon TV no Android também, que você também pode baixar para assistir, é de graça. É bem legal. E o enfoque dessas animações, até o traço é diferenciado. Pokémon Origins, tem vários animes assim. É bem legal. Mas assim, como eu comentei algumas vezes também, o ápice para mim de Pokémon, realmente, eu jogo desde o primeiro. A única geração que eu flopei, foi o Pokémon Sun e Moon. Vai ter gente que talvez ouça, vai discordar de mim. Mas eu acho que foi extremamente infantilizado tanto no jogo quanto no anime. Então eu até tentei assistir, mas eu não consegui nem jogar nem assistir. Eu tenho o jogo. Eu também flopei o Sun e Moon, hein, Jones? Hã? Eu também flopei o Sun e Moon. Essa não tem condições, até hoje. Dá uma contextualizada de qual videogame que é, qual geração que ele é aí. Sun e Moon. Ele é do Salgaleo. E 7ª geração. É a 7ª geração. A 7ª geração que foi lançada pro 3DS. É a 2ª geração que foi lançada pro 3DS. Ah, tá. Né, focando no New 3DS, porque ele tinha um hardware melhor. Mas eu joguei as duas, tanto o Sun quanto e o Ultramon. Eu comprei os 2 cartuchos, o Sun e o Ultramon. Eu acho assim, foi uma ideia muito ousada, porque foi aniversário, se não me engano, de 20 anos da franquia, foi isso. Fizeram um jogo totalmente diferente, assim, com relação às mecânicas de jornada. Em vez de você ter um continente que você anda linearmente, você tem 4 ilhas que você vai andar entre elas para você conseguir. Não chega a ser mundo aberto, tem um pouco de linearidade também, mas são 4 ilhas que você joga entre elas. Você não tem ginásios, né? Você tem desafios. Mas se você for pegar talvez pela história, a história também é muito boa, assim, e tem uns lances, principalmente no Ultramon, tem uns lances bem sombrios, assim, para o jogo. Eu acho que quando o jogo flerta com temas um pouco mais assim pesados, né? Eu não digo pesados assim no sentido adultos da palavra, mas quando flerta com algumas coisas, alguns sentimentos muito assim diferentes para o público infantil, eu acho que o jogo dá uma guinada, assim, você percebe isso em algumas gerações. Realmente, nessa parte eles não tiveram medo de inovar naquele jogo mesmo, não. Assim, fica a experiência para quem quer jogar. Não se trata de jogo ruim, é mais da minha ênfase mesmo, porque essa parte, o pessoal quer sair, conquistar ginásio, pegar insígnias, é uma experiência diferente. Aí fica o conceito de cada um experimentar o jogo. Eu, como eu disse, não é dos meus favoritos. Tanto que atualmente saiu o Scarlet Violet, eu peguei o jogo, assim, eu sou muito controverso com esse jogo. Esse jogo eu amo e odeio ao mesmo tempo. E aí o pessoal também vai falar, quem jogou vai falar o porquê. Porque o jogo, pra mim, é um jogo excepcional, um jogo muito legal, a ideia de exploração dele é incrível, ele te dá um campo aberto, ele é um mundo aberto, você não precisa necessariamente, ele te dá vários enfoques do que fazer no jogo,
É muito bom o jogo, a história é excepcional. Ao mesmo tempo, ele é pra mim, em jogos que você tem no Nintendo Switch, que ele te entrega o remake da primeira geração, que é um jogo belíssimo, muito bem feito. Você tem um remake da quarta também, o Shining Pearl, que também é um remake extremamente gostoso. Ele não foge da premissa do primeiro jogo, e ele enfoca muitas coisas também, é muito legal. Você tem jogos sensacionais. O Sword Shield é um jogo também muito legal, que teve enfoque de raids, ele tem a premissa do online, ele conseguiu mesclar um pouco de novidade com um pouco do que já tinha. É um excelente jogo. Aí o último jogo que a gente tem presente é o jogo que te entrega o pior gráfico, que te entrega o jogo mais quebrado, com vários cenários, muita baixa resolução, muito baixo FPS, te entrega uma experiência no mesmo jogo já tem uma área belíssima, com Pokémons andando. É estranho. É um negócio, não sei se é da geração que o pessoal tá fazendo jogos assim, sem terminar, sem ter aquele polimento, aquele carinho, eu não sei dizer. E ele, pra mim, esse sim eu vou dizer que é o que mais modificou e o que mais mudou, porque você não tem mais os matinhos, os famosos matinhos para pegar os Pokémons. Você vê ele andando no cenário. Ao mesmo tempo que isso, pra mim, quebrou um pouco o jogo assim, na fórmula, ficou uma coisa belíssima, porque você vai andando, você acompanha, você vê um movimento, você vê todo um ecossistema. Então ele, ao mesmo tempo que é uma coisa belíssima, uma coisa muito, muito legal, assim, você jogar, você tem a experiência de jogar esse jogo, Scarlet Violet, em partes ele te entrega sei lá, pra mim isso foi não sei se é falta de carinho, falta de polimento, se foi pressa, o que aconteceu ali. Porque você, por exemplo, você tem o Pokémon Legends, que também é um jogo excelente. E tem a premissa também de jogatina de action, assim, de captura ao extremo, de você só sair tacando bolinha capturando. É bem legal, também vale a experiência. Se os jogos teve datas tão próximas de entrega, tipo coisa de um ano, não tinha como ter tanta discrepância de gráfico, de desenvolvimento de um pro outro. Não sei, mas é mais ou menos... Não, eles foram desenvolvidos em paralelo. O problema que Pokémon sofre, assim, com relação a merchandising, marketing, tudo, inclusive de entrega já do anime, essas coisas que Pokémon não pode... Se você for reparar, Pokémon não pode passar de 3 anos de ciclo sem ter uma nova geração. As únicas vezes que a gente teve um gap maior entre as gerações foi entre a terceira e a quarta, e entre a quarta e a quinta. Fora isso, todas as gerações têm um prazo de validade de 3 anos, né, de acordo com a Pokémon Company. Então, quando eles terminam uma geração, quando eles lançam um jogo, eles já estão trabalhando na geração seguinte. Então, não é igual Zelda, que tem 7 anos para desenvolver um jogo, que aconteceu com Breath of the Wild, né? É um jogo que realmente tem um período curto e, infelizmente, isso custa a qualidade do final do jogo, né? Que sai menos polido do que a gente queria. Beleza. Deixa eu só passar pro Billy. O Billy jogou só o gol mesmo, Billy? Você pulou tudo, né? Não chegou a jogar nada. Então, agora eu já não posso mais falar isso. Mas eu vou dar um relato pequeno assim sobre filhos que o Jones falou, que o filho dele acompanha com ele, joga bastante e tal. E os meus filhos, o meu filho Guilherme, ele zerou todos os Pokémon possíveis. Desde o Yellow não, né? O Yellow foi um dos últimos dos primeiros, mas desde do Blue, do Red, ele jogou tudo por emulador. Game Boy Color, Game Boy Advanced, eu acho que ele foi até por aí. Ele adora, ele ama Pokémon e rejoga muito Pokémon. Ele fica inventando meta pra ele mesmo e tal. E isso nunca me pegou. Eu acho o jogo besta pra caramba. Ficar dando rolê. Os primeiros, né? Mas assim, não julgo. Eu gosto de Street Fighter, mano. Pô, tem jogo mais besta que Street Fighter. Um fica batendo no outro e acabou, sabe? Não tem muita coisa adicional também. Mas eu acho que o Pokémon, a única coisa que ele tem realmente que é diferencial, porque de resto pra mim é a mesma coisa que qualquer outro jogo,
são os personagens dele. Os personagens não, né? No caso, os Pokémon em si. Porque o anime não conversa com os jogos, pra mim. Um protagonista não é o mesmo protagonista que o outro. O que tem em comum são os Pokémon, é onde acontecem os negócios e tal, as histórias, mas não me chama atenção, realmente não me chama atenção. Há pouco tempo atrás, eu tive a experiência de testar o Nintendo Switch no emulador do celular. E um dos jogos que eu joguei foi o Pokémon Let's Go Pikachu. Foi o Pikachu, né, o Bom Metal? Foi, né? Isso. O Pokémon Let's Go Pikachu. Meu, joguinho legal, gostoso de jogar e tal. O que eu acabei reparando? Que talvez não fosse que eu tivesse preconceito em relação aos jogos anteriores, porque são jogos que você precisa ficar, ou você já sabe, ou você precisa ficar descobrindo muita coisa na intuição, sabe? Não tem um negócio assim, tipo, não é tão assim, vá para tal lugar, tipo, e marca um xizinho no mapa e você vai pro xizinho, sabe? Ah, vai falar com o Na doutor sétima no geração já tinha o xizinho. Qual? Não, a sétima geração já tinha o xizinho, vamos dizer assim, eles te apontavam bem onde você tinha que ir. Mas acho que o jogo, na verdade, nunca foi muito de exploração, não. Ele sempre foi muito linear. Tipo assim, não tinha muito para. Você podia ficar rodando muito, mas você só tinha um sentido, praticamente. Então acho que assim, a Porque o impressão resto que muita ficava gente tinha é que o fechado, jogo era. né? Porque as paredes se fechavam e você não tinha muito para onde pegar. Faz assim, você tem, por exemplo, você tem 5 escadas ali. Uma só que vai levar para o final. As outras vão te levar para, tipo assim, uma sala que vai ter um item para você pegar e voltar. Mais ou menos isso. Uhum. Não, então, é o que eu disse. Pode ser que tenha sido preconceito e de não ter jogado na época mesmo e tal. Mas o Let's Go, ele é muito bacana de jogar. Eu gostei pra caramba mesmo. E eu tenho que discordar de vocês quando vocês falam em relação à janela de lançamento dos jogos. Eu entendo isso que o Henrique falou, de Pokémon fica 2, 3 anos e tipo tem que ir renovando, porque é isso, né? Não tem jeito. Se eles fizerem isso, eles morrem. E se não fizerem isso, morre. E querendo ou não, por mais que doa para quem gosta da franquia, a franquia que não se renova ou que não está em voga sempre, ela acaba degringolando, né? Então o Pokémon, qual que é o mote dele? Vai ter mais uma geração com mais 120 Pokémon e 30 Pokémon vai ser top pra caramba, 80 Pokémon ninguém vai lembrar deles, vai ter uma chave ou um sorvete, sabe? E vai ter o Mewtwo da geração. E tipo, todo mundo vai gostar daquilo porque as pessoas gostam daquilo. Mas a Nintendo, eu considero a Game Freak, né, e tal, que ela faz jogos como fez esse Scarlet Violet, porque o pessoal aceita. É esse que é o problema. O pessoal compra um jogo quebrado igual o Scarlet e o Violet vieram e não devolve o jogo. Ah, não, é o Pokémon, a história vale, os Pokémon que apareceram vale, sabe? Meu, vale 300 pau? Vale 400 pau? Um jogo quebrado? Ou vale você pagar 200 depois que ele tiver consertado, sabe? Eu sei que os jogos de Nintendo Switch não abaixam tanto de valor assim, mas é um modo de falar, né? Eles fazem isso porque eles sabem que o povo vai aceitar e continuar vendendo 3, 4, 7 milhões de cópias simplesmente porque está escrito Pokémon na tela, no título. E respondendo para você o que você perguntou agora, Fernando, a minha primeira experiência com jogos de Pokémon foi o Pokémon Go. E foi o que me projetou no YouTube. Eu fiz eventos para mais de 3 mil pessoas, a gente fazia encontros comunitários.
O Jones, a gente se conheceu por conta do Pokémon GO. Ele, fomos para Porto Alegre. Eu fui para o Rio de Janeiro. Nós fomos para Suzano, Campinas, Santa Bárbara do Oeste. O que eu esqueci aí, ô Jones? Mas, a gente foi para muito lugar para jogar o Pokémon GO. Fui para Pindamonhangaba, que é a minha cidade, não natal, mas foi onde eu passei minha infância, por Você conta foi do pro Pokémon litoral GO. também. Ok? O litoral, não pode esquecer. Sim, Santos, Praia Grande, São Vicente, isso aí parecia que tava indo na esquina de casa, né? A gente, nossa senhora, foi bom demais. Mas não era o jogo em si, era a comunidade que fazia eu participar disso, sabe? Você conseguir, por exemplo, em Suzano, a gente fez uma arrecadação de alimentos para uma casa de idosos lá. A gente levou quase uma HR inteira daquelas baú, né? De alimentos para doar lá para uma casa de idosos. Foi uma das coisas mais emocionantes da nossa vida, da minha vida, pelo menos. Eu participei de eventos com criança com câncer. Lá em Campinas a gente fez com doação em dinheiro mesmo. A gente juntou grana e comprou kits para crianças num abrigo de criança com dificuldade, que a mãe era, sei lá, ladra, o pai morreu, essas crianças em vulnerabilidade, sabe? A gente cuidou de um monte de crianças dessa. Nossa, se a gente juntasse, eu e o Jones, o que a gente já conseguiu de alimento aí, por conta do Pokémon GO e tal, eu acho que a gente podia ter entrada social em todos os eventos da cidade, sabe? Porque foi muita coisa, graças a Deus. E é isso que o Pokémon me remete. Eu falo com muito carinho do Pokémon. Eu não gosto dos jogos antigos e tal, não é minha cara. Não faço nem vontade de jogar hoje em dia. Eles, não, vou testar, não tenho vontade nenhuma. Mas o Pokémon, ele tem um canto muito, 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 extremamente especial na minha vida. A minha esposa, ela me apoiou muito na época do Pokémon GO. Ela ia junto com a gente, ela conheceu pessoas também. Foram coisas maravilhosas realmente que aconteceram por conta do jogo. E isso pra mim não tem preço. Realmente, eu lembro a questão de arrecadação, até para contar de várias coisas, mas quando alguém for falar, se não falar desse lugar, não valeu a conversa. Lugar, ponto de reunião, Parque do Ibirapuera. Eu fui em muitos parques, em muitos lugares também. Mas, lá você viu o calor humano. A galera indo simplesmente porque eu quero. Pra jogar, assim, a família, criança, todo mundo. Eu via arrecardarem de tudo lá também. Ração para pet, Sim. livro, todo tipo de coisa. Tudo que era movimento. Não, vamos jogar Pokémon, mas vamos fazer o social. E conhecia um monte de gente. Eu conheci muita gente nessa época também. Inclusive, nessa época, eu lembro que eu tinha moto, eu rodei para bastante buraco de São Paulo justamente para jogar Pokémon, que eu ia de moto, eu pegava e ia. Era loucura, assim. Quem viveu sabe bem essa época aí. 2019 foi o auge. 2019 foi o auge. Foi a época que eu voltei a jogar 2018, que eu não tinha um celular muito potente. Aí 2018 eu comprei um iPhone, né? E resolvi voltar a jogar. Falei, já que eu tô com o celular melhor, vou jogar. E 2019 foi a época que a gente teve começado as redes. 2018 começaram as redes, mas 2019 que elas ganharam força. Muita gente se juntava. Nossa Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte ficava simplesmente lotada todo dia comunitário, ou toda hora de raid. Assim, infelizmente a pandemia freou muito do que o jogo poderia fazer em nível comunitário. Mas na época foi. Nossa, eu saía muito para jogar. Pokémon GO é assim, a gente usava radar na época, mano, apareceu, eu falava, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, apareceu um Gyarados, na época eu morava lá na frente do Parque Vila Lobos, apareceu um Gyarados e um Snorlax do lado do terminal, onde é o metrô lá, Pinheiros hoje, a estação Pinheiros.
Do lado ali tem um campo, um espaço da CETESB, e é um jardim assim, e é lógico que o Gyarados, ele não tava na rua, né? Ele tava, tipo, no meio do terreno da CETESB. Aí lá vai, eu e a Dai, mano, 00:30, 00:40, a gente encontrava com gente na rua, falava, tá indo pegar o Gyarados? Isso, vamos lá e tal, não sei o quê. Mano, a gente entrou no barro. O barro vinha até a canela. Eu tive que tirar o tênis, deixar tudo lá, ir com o celular de um monte de gente lá pra dentro, sabe? Meu, da Dai, do pessoal que a gente encontrou lá, pra ninguém precisar ficar sujando o pé também, né? E tal. E ia lá, clicava no Gyarados, voltava e entregava pra pessoa capturar, sabe? Não, não, meu, muitas coisas, de verdade. Eu perdi voo. Meu, pensa, nunca tinha voado na vida. Oh, vou dormir no aeroporto pra não ter erro. Eu dormi no aeroporto, não tinha erro. Tava na frente do portão aqui, eu viajei, eu tava jogando, eu tava lendo, sei lá o que eu tava fazendo. Quando eu fui ver, mudou o portão do meu voo. Eu tive que correr de uma ponta para outra de Guarulhos para chegar no portão de embarque. O avião tinha saído. Aí eu perdi o voo, eu tinha que pagar uma grana. Eu tava, eu acho que com tipo R$ 80 no bolso para ir para Porto Alegre no Safari Zone em 2019 e em fevereiro de 2019. E tipo, já tava com o hotel pago, o voo pago e R$ 80 para ficar tipo 3 dias, meu. É pouquíssimo. Tipo, você vai comer na rua, você gasta 20 pau, 30 por refeição, pelo menos. Aí, meu, fui lá, chorei no negócio e tal, não sei o que. Era uma bala pra eu conseguir outro voo pra Porto Alegre. Porque, meu, pensa, todo mundo tava indo pra Porto Alegre, além de tudo, né? Então ficou mais caro ainda. Aí eu, não, meu, mas não dá e tal, não sei o que. Aí deu um insight na hora. Eu tinha impresso o cartão de embarque e lá tava falando assim, embarque, sei lá, 10:15. Só que na verdade, quando você entra pelo aplicativo, ele mostra assim, embarque, voo, 10:15, embarque, 10 horas da manhã. Tipo, alguma coisa assim de diferença de horário. Eu falei, não, mas não tem, tá aqui, ó, 10:15. E ele saiu 10:13, o avião. Não, mas é que é isso, é que é aquilo. Eu falei, olha, tá aqui. Como que a gente vai fazer? Vou ter que chamar a polícia? Vou ter que chamar o Celso Russomano pra vir aqui e tal? Não precisa e tal. Vamos ver aqui se a gente consegue e tal. E aí me colocaram num outro voo, perdi metade de um dia, cheguei lá já no final do dia e tal. Encontrei com o Jones lá no dia seguinte. Ele me ajudou bastante lá naqueles dias também. Mas olha as loucuras que a gente já fez por conta de Pokémon GO, né? Coisa boa demais. Aquele evento foi sensacional de 2019. Praticamente a gente viu gente do mundo inteiro ali. Eu tava. Vou comentar brevemente isso daí. Eu tava num hostel, fiquei 3 dias, né? Na verdade foram 3 pernoites. Ali eu posso falar que eu conversei com. Tinha um cara que era um francês, outro dia tinha um americano lá. Foi muito legal, assim. Os 3 dias ficaram cheios. E só gente que tava jogando Pokémon GO. Aquele evento foi uma experiência legal. Um negócio que eu queria, assim, queria comentar também, que eu acho que não tem como passar batido, é assim, dentro desses serviços, dessas coisas de Pokémon, tem um serviço que você consegue, um colecionável, que você consegue armazenar de todos os Pokémons, de todas as fitas, vamos falar assim, em um único serviço online, para eles ficarem predispostos para você lá. Alguns jogos você pode pôr de volta, um gerenciador de Pokémon. Hoje se chama Pokémon Home. Nesse Pokémon Home eu tenho Pokémons de várias gerações ali, mas eu vou comentar de um específico. E para mim é o ponto onde torna Pokémon tão especial, assim, o jogo em si. Eu tenho um Pokémon lá, que é o Mewtwo. Esse Mewtwo, eu peguei ele fazendo raids em dezembro de 2018, com a galera lá no Ibirapuera. Pois esse Pokémon, eu passei ele pra fita, eu passei pro Let's Go, joguei a história todinha com ele, fiz sinal dele, foi pro Sword quando lançou,
do Sword foi pro Home, do Home, então eu fui passando as gerações do Nintendo Switch com ele. E agora o que eu quero fazer? Semana que vem, dia 24 de maio, no meu aniversário, vai sair agora, vai liberar a atualização do Home para o Pokémon Violete, né? Para você poder migrar os Pokémons. Acredito que vai ter essa possibilidade, muito provavelmente ele vai para lá também. Olha que coisa legal. Agora você imagina, a gente tá falando de um Pokémon tem mais história que vários jogos de uma franquia. Olha a experiência que isso consegue tornar para uma pessoa. Ah, eu conheci um Pokémon na minha infância. Ah, eu gosto muito do Pikachu. Eu tenho afinidade com esse Pokémon. Isso me acompanha. Eu lembro disso. Esse Pokémon eu joguei 3 jogos com ele. Olha, você não tem como você ter esse tipo de experiência com outras franquias assim tão específicas, sabe? Isso é uma coisa muito especial. O Home também é possível você, por exemplo, se você tinha um Pokémon, se você teve o Pokémon Ruby de cartucho e você teve o Nintendo DS, você podia passar o do cartucho pro DS. Do DS você podia passar pro Pokémon Black e White, né, que também era do DS. E desse você podia passar pro Pokémon Bank, que foi o primeiro serviço agregador do 3DS. Do 3DS, aí você com do Pokémon Bank, eles criaram a compatibilidade para passar todo mundo pro Pokémon Home. Ou seja, aquele Pokémon que você pegou às vezes lá no cartucho, lá em 2002, 2003, você de repente podia colocar ele lá no Pokémon Home e jogar o Scarlet agora, né? Dia 24 jogar o Scarlet Violet. Isso é muito estranho, isso é muito engraçado. É um dado, né? Ele é um dado, é um pixel ali, informações que chegaram lá de 2002 para até hoje conseguir, né? No espaço de 20 anos, conseguir chegar na geração atual. Isso é realmente algo muito assim, exclusivo da franquia. E o que o Jones falou, uma coisa legal é que eles conseguiram fazer integração com o Gol também. Tudo bem que tá, não sei se tá hoje, ainda tá perneta, que só conseguia sair do Gol para fora, não sei se consegue mandar para dentro ainda. Não, mas é igual ainda. Tá eu igual, acho que né? nunca vai, porque são sistemas muito diferentes. É muito fácil você importar do Gol para você fazer um sistema, mas para você passar de volta é mais complicado, porque o Gol ele é muito diferente do resto da franquia, tipo assim, várias coisas. Não, eu não acho que o problema seja esse, Henrique. Eu acho que o problema é porque você ia perder o controle da parte competitiva, que hoje ainda nem existe tão bem, mas já está começando a rolar. Porque se você pega, por exemplo, farma, fica naquele soft reset, igual o Jones contou para mim, que ele foi pegar o Moltres, o Zapdos, o Articuno, o Shine no Let's Go, ou o Mewtwo, ele ficou dando reset até aparecer o Shine para pegar, sabe? O que eu acho que acontece? Você consegue fazer isso de algumas formas nos jogos tradicionais, né? Dos jogos da linha padrão, que ficaria injusto no Pokémon GO. Tipo, você poderia mandar um esquadrão de Mewtwo Shine 100% no nível 40 para lá, por exemplo. E isso iria desbalancear o jogo, entende? Eu acho que é mais isso, não é nem a dificuldade técnica do negócio. É eles não quererem fazer realmente, né? Não, mas tem limitação técnica, porque no Pokémon GO, por exemplo, o Pokémon pode chegar só até o nível 50. Não chega ao 100, por exemplo. Isso é só um dos exemplos. Então não tem. Sim, e outra coisa. Nesse caso, se ele tá acima dos 50, ele considera como 50 e já era. Isso aí na programação é fácil. Se é maior do que isso, você considera isso, né? E não seria tão problemático assim. Eu acho que é mais por quebrar a mecânica geral do jogo, né? O grande problema do Pokémon GO é a Niantic, né? Ela quer monetizar tudo. Imagina você poder mandar um Pokémon nível 100, nível 50 com 100 de CP perfeito pro jogo sem você precisar gastar uma Pokébola para isso, sabe? Eles não fazem por causa disso. A parte lógica do negócio aí de configuração, de status, porque eu acho que na linha
padrão dos jogos aí, ele tem mais status, né? Não é só PS, ataque e defesa. Ele tem mais, não tem? Você Nos jogos core tem ataque, defesa, ataque especial, defesa especial. Tem speed e não tem só IV, né? Tem os EVs também. E as naturezas, que coisa que também não tem no Pokémon GO. Então, isso aí, eles poderiam capar tudo, sabe? E já era. Porque o que acontece? Quando o que acontece hoje é o contrário, mas é um exemplo bom para ser dado. Por exemplo, se eu pego e mando um Charmander do Pokémon GO pro Home, e você pega ele do Home e manda pro Scarlet, por exemplo, como que chegam os IVs dele lá, os dados dele lá? Eles completam de alguma forma, não completa? Esse ataque especial, essa defesa especial. Eu vou Eles falar, tentam replicar proporcionalmente, mais ou menos isso que acontece. Não é não. Porque eu já fiz esse teste várias vezes, mostrei e já cheguei a enviar Pokémons que essas barras, por exemplo, os 3 atributos que seriam perfeitos, né? Os outros 3 vindo completamente aleatórios, não necessariamente vindo proporcional ao Pokémon. Já vi, por exemplo, mandar os outros atributos chegarem bons e o mesmo Pokémon chegar com os atributos baixos, sabe? E não necessariamente tá nivelado com a natureza, que você consegue ver no jogo. É um negócio meio estranho, realmente. Não casa bem, sabe? E eu acho também porque Game Freak não tem muito controle sobre o que tem no Pokémon GO, que a Niantic controla praticamente 100% do que tem ali. E a Game Freak, mesmo os jogos que não são desenvolvidos diretamente por ela tem um certo controle daquilo que tem, daquilo que entra, daquilo que sai lá e tudo, eles têm essa questão. Mas no Pokémon GO eles não têm esse controle. Então, como é uma empresa separada que cuida, né? Isso também tem, vamos dizer assim, na hora de voltar, eles têm que fazer um estudo bem feito e tudo, mas eu acredito que eles não vão fazer essa questão do retorno também, não. Até porque o próprio Pokémon GO, ele tem uma questão que os jogos não têm, né? O Pokémon GO, ele tem, por exemplo, a chance de você achar um Pokémon Shiny é muito maior, você pode achar lendários com level baixo, coisa que não tem nos jogos. Então isso torna até... Isso hoje torna até os jogos um pouco quebrados em relação ao que eles eram para ser, né, na parte assim, de raridade, de coleção, em relação ao que era antes. Mas ainda assim, como com essa facilitação, como você vê agora os bichos na natureza, né, isso meio que diminui. Você não tem tanta dificuldade igual você tinha antes de achar determinado Pokémon mais raro, com stats melhores e tudo. Hoje está bem mais tranquilo com relação a isso do que antigamente. Antigamente você tinha que fazer muito mais grind, ficar procurando bastante para você conseguir achar os Pokémons que você precisava. Hoje até os Scarlet Violet criaram mecanismos para você selecionar os bichos que você quer ver na natureza. Quando o Billy fala que a Niantic é uma empresa mercenária, nessa parte eu assino embaixo com ele. Eu vou dar um exemplo bem, bem básico acerca desse assunto que a gente está falando. Quando você manda os Pokémons para o home, você tem uma barra. Uma barra que ela é uma barra proporcional que ela volta no torno dos 7 dias. Então, por exemplo, Pokémon Shiny gasta mais dessa barra. Pokémon com um level mais alto gasta mais dessa barra. Tudo bem. E você manda. Então, assim, vou falar a média. A média seria, por exemplo, 5 Shinies em uma semana. Essa barra torna a encher até dar os 7 dias. Se você quiser pular esse processo, para mim seria um limitador. Se você quiser, não, eu quero um Pokémon, eu preciso mandar esse Pokémon hoje. Você consegue pagar com as Pokécoins, que são as moedas do jogo, para você burlar essa barra encher de novo e você mandar o Pokémon que você precisa. E não tem como você falar que isso é uma coisa desprezível de sendo monetizado. Na minha opinião, isso aí já quebra totalmente, assim. Não acho legal. Bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Só para entender um pouco, vocês conseguem dizer, porque eu fico boiando um pouco nas versões, quais são as gerações oficiais? Vocês conseguem citar os jogos e depois falar os spin-offs e o que eles são? Vocês estão falando de bastante coisa, então me ajuda a lembrar aí.
Os Tá, primeiros foram o vermelho e o azul, daí saiu o amarelo. Sim, eu sou o historiador aqui da. Manda lá, Henrique. Aí depois saiu o Soul Silver. Então tá, são Aliás, são desculpa, não, 9 Soul Silver é o gerações até remake. hoje. Tá, manda lá. São 9 gerações. A primeira, Red, Blue, Yellow, né? A primeira que foi lançada pro Game Boy. E a segunda geração foi a geração do Game Boy Color. Aí Gold, Silver, Crystal. Tá? A terceira foi do Game Boy Advance, que foi a do Ruby, Sapphire, Emerald. E aí começou a ter os remakes, né? Que foi do Fire Red, Leaf Green. A quarta geração, a primeira geração, né, a região chamava Canto, a segunda Johto, a terceira Hoenn, a quarta geração de Sinnoh, é a geração de Diamante, Pérola e Platina, Diamond, Pearl e Platinum, e os remakes Heart Gold, Soul Silver, que são os remakes da segunda geração. A quinta geração... Já DS, né? Isso, essa geração para DS, exato, isso. A quinta geração, ela serve pro DS, mas é voltada pro DSi, que é o Black e White, e depois as continuações Black 2 e White 2. É a primeira vez que o jogo tinha uma continuação direta na história, assim. Aí veio a sexta geração, que foi a geração do 3DS, que é o X e Y. Não tivemos uma terceira versão, mas tivemos remakes Omega, Ruby e Alpha Sapphire, que é de Hoenn, né? A quinta geração era a geração de Unova, só para não perder, é a sexta de Kalos. Né? A Unova foi a primeira geração baseada fora do Japão, todas as outras 4 gerações foram baseadas no Japão. A quinta baseada em Nova York, a sexta baseada na França. A sétima geração foi a geração de Alola, baseada no Havaí. Tinha o Sun e Moon, e Ultra Sun e Ultra Moon, que na verdade não era uma continuação, era como se fosse uma história paralela, uma história de outra, vamos dizer assim, uma história parecida, mas não é igual. Aí depois veio a geração Switch, Sword and Shield, que é baseada na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha. E aí tivemos os remakes de Sinnoh, que é o Brilliant Diamond Shining Pearl, e tivemos o primeiro jogo, que é, vamos dizer assim, que chamam de série Legends, que vamos dizer assim, é uma discussão se é um spin-off ou não, mas ele, como tem uma estrutura parecida com os que é o Legends, né, que a gente acredita que vai ter outras edições. E agora a nona geração, baseada na Península Ibérica, mais precisamente na Espanha, que é o Scarlet Violet, que ainda não que foi lançada ano passado. Então são essas 9 gerações. E desses aí, tá. Aí depois tiveram os spin-offs. Vocês lembram dos? Por exemplo, esse Let's Go, ele é do Switch, né? Ele não é, então... o Switch, esqueci. O Let's Go, ele é considerado a 7ª geração, porque ele tinha recursos da 7ª ainda, mas ele já é do Switch. Mas ele não tinha os avanços de Sword and Shield em algumas coisas, por exemplo. Entendeu? O que foi esse Sword and Shield? Tá, o que era esse jogo? Ele, então não é um jogo de você ser um treinador Pokémon nem nada, né? Não, o Sword and Shield sim. Quais são os spin-offs, tá? Os spin-offs, assim, são vários, é difícil enumerar todos, porque são vários. Por exemplo, já teve o Pinball, já teve o Rumble, já teve o Puzzle. Tem um que é muito famoso, que muita gente tem um carinho muito grande, mas eu nunca joguei, que é o Mystery Dungeon, que você controla os próprios Pokémon, eles interagem conversando entre eles, né, como personagens. Então você não tem personagens humanos nesses jogos. Tem o Pokémon Ranger, que é você, tipo, como se fosse uma pessoa que controlasse os Pokémons, mas como se fosse, tipo assim, como se fosse um guarda florestal, aí que você chamasse os Pokémons para o auxílio em resolução de problemas. Teve o Conquest, que eles misturavam um jogo de RPG tradicional com Pokémon. Então, assim, tem muitos spin-offs nos jogos. Tem o Snap, que é de fotografia. Então, esses não têm relação com a saga core. Você não pode transferir esses Pokémon pro home, pro bank, entendeu? Esses são Pokémon, jogos independentes da saga principal. O importante também, hoje, é legal a gente ressaltar, que não é só a Game Freak que desenvolve jogos de Pokémon. Por exemplo, a Namco Bandai tem o Pokémon Tournament, que era um jogo de luta, né? Pelo nome sugestivo, Pokémon. E ele estava no competitivo até pouco tempo aí. A gente tem o Pokémon Unite, que é feito... que é um joint da também. Tencent.
Justamente. Então, assim, a gente tem várias empresas que desenvolvem. Hoje, o Pokémon é uma potência. Eles têm grandes empresas desenvolvendo o jogo para eles, assim. Eu acho legal demais isso aí. E todos um diferente do outro, propostas diferentes. Pokémon Night, para quem não conhece, é um MOBA. Ele é praticamente uma skin de League of Legends, vai. Então, assim, e é uma proposta bem legal também. Tem o Masters também, que não é tão popular, mas ele, por exemplo, pega todos os personagens de todos os jogos principais e mistura eles, né? Faz uma mistureba e que você pode... você ganha, você vai ganhando ao longo do jogo personagens com seus pokémons principais. Ele é bem legalzinho, mas eu não tenho tanta paciência com ele. Mas ele também é um que não tem desenvolvimento pela Game Freak, né? Mas é um jogo sacana também. Eu tenho o Café Remix também, que é onde você controla um café, aí você ganha uns bichos. À medida que você vai fazendo cafés diferentes, nossa, tem uma variedade de jogos spin-off, assim. Eu sou muito focado na saga core mesmo, assim, que são os jogos da linha principal, da história, né, de onde vem a história e tudo. Mas tem jogo para todo tipo de gente, todo tipo de gosto. Tem jogo de kart do Pokémon? Não tem. Ainda não saiu. Ainda não tem, mas isso vai ser meio complicado, né? Até porque a Nintendo porque não conseguiu ir fora do Mario Kart. Não, porque eles fizeram o Kirby Air Ride, que é um jogo de corrida do Kirby, né? Então, quer dizer, o Kirby já teve, né? Tá perto do Pokémon ter uma hora. Não, tô brincando. Não tem de corrida, mas tem de porrada, porque no Smash Bros. Lá os Pokémon vão fora também, viu? É verdade. Legal ter falado aí dessas gerações e tal, porque eu fico meio perdido também. O Balmetal e o Billy se conheceram aí por causa do Pokémon GO. Vocês acham que, agora falando a questão de sucesso, Pokémon GO fez muito sucesso, assim, muito além da franquia principal, na opinião de vocês, ou não? É só impressão mesmo? Ou foi uma coisa muito exagerada? Eu vou pontuar uma coisa aqui que é interessante a gente comentar. Quando o Pokémon GO saiu, foi uma joint que a gente sabe do Google, da Pokémon Company, mas ele veio numa oportunidade daquela questão daquela realidade aumentada. E isso, na época, não era uma coisa assim tão comum. Então, eu acho que o ápice de trazer esse produto para a turma foi um dos fatores do sucesso, porque trouxe muita gente que não gostava de Pokémon para o universo de Pokémon. Esse negócio de você sair, socializar, abrir, conhecer, pegar, ir nos lugares. O Pokémon tá lá num ponto, eu vou lá ver se eu acho. Pra mim, o diferencial do sucesso foi esse, entendeu? Porque ele é montado, mesma coisa. O Pokémon GO ele é montado, ele é uma skin de um outro jogo da Niantic. Mas esse diferencial juntou muita gente. Às vezes que eu estive na rua, conversando ou interagindo com pessoas, muitas pessoas falavam a mesma coisa. Falavam, eu conhecia Pokémon do desenho, mas eu saio, vou fazer uma caminhada, eu abro o jogo, é um atrativo. Minha história com o Pokémon GO é meio disso daí, falar assim, não, hoje eu vou fazer uma caminhada, vou conhecer pontos, porque tem uma questão no jogo que é assim, você tem pontos em comum, que você captura itens. Se você clicar nele, ele te dá uma descrição daquele lugar. Aqui é um monumento a tal pessoa, você tem uma foto. Então são pontos em comum. Teoricamente, se você sair com o jogo aberto, você tem quase que automaticamente um guia turístico. Então isso é um atrativo para muita gente, além do jogo, entendeu? Então eu acho que o sucesso do Pokémon GO, grande parte é relativo a isso, a realidade aumentada e essa questão do cultural que ele entrega. Legal. Eu concordo bastante com isso. Eu só diria que também tem um grande diferencial, que é a parte de inovação, que foi essa parte da realidade aumentada, da geolocalização, e além disso tudo, a facilidade, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo consegue simplesmente entrar aqui na Play Store ou na Apple Store e baixar um Pokémon GO, jogar sem precisar desembolsar R$400, R$300 num jogo, e de forma legal, né? Não emulando nem nada. Não vamos falar que qualquer celular roda, mas, eu já rodei um Pokémon GO em cada celular que vocês não têm nem noção. Jogava num Pixie
4, que era péssimo, com tela resistiva ainda, tinha, sei lá, 4 GB de memória o celular e conseguia rodar, entendeu? Então, assim, eu considero que o Pokémon GO, como que é que a gente fala quando as coisas ficam para todo mundo acessíveis? Exclusivo. Não é Bem inclusiva a inclusivo. palavra que eu ia falar, mas ok. Ele foi muito inclusivo em relação a isso. Qualquer um tinha acesso, qualquer um conseguia. O trabalho que eles fizeram era muito bacana de divulgação no início, né? Depois eles começaram a dar umas rameladas, mas tudo bem. Era uma inovação bacana, os gráficos eram bonitos, mesmo em aparelhos mais simples. A parte da captura em RA é muito louca. O Jones, ele tinha, ou tem, não sei se ele faz mais, ele tinha um histórico gigantesco de fotos do Pokémon dele na realidade. Ele colocava em cenários para tirar foto. Umas fotos muito loucas. E Eu assim, ainda faço. ainda tem? Tem bastante coisa ainda, que eu dei uma parada assim, mas eu tenho bastante coisa no Instagram ainda. Muito legal. Então, assim, tinha muita coisa. Mas, sendo muito honesto, eu acho que não se compara com o jogo tradicional. Porque é o que eu falei agora há pouco. Se a Game Freak lançar um jogo Pokémon Billy, só isso escrito, Pokémon Billy, sabe aqueles, como que é que chamam? Raiden, aqueles lançamentos, igual foi o Hi-Fi Rush, que ele simplesmente fala assim, ó, tá disponível. O Henrique e o Jones comprariam. Surpresa. É que tem um nome certo tecnicamente, né, pra isso. Mas se fosse assim, lançamento surpresa, Pokémon Billy, mas sem falar nada do jogo, só umas interrogações lá. O Henrique e o Jones comprariam o jogo. Comprariam ou não comprariam? Olha, vou falar que eu tô falando que eu não compraria, é mentira, viu? Eu sei. Eu pegaria, assim, eu sou uma pessoa que eu sou crítico, assim, ó. Porque, por exemplo, mesmo com. A gente estava comentando das falhas do Violete, assim, mesmo com todas as falhas que ele teve que, pra mim, puxado, assim, eu ainda acho que não desabone, porque a experiência geral com o jogo, porque são áreas, não é no jogo inteiro, são algumas áreas que dá esse pau. A minha experiência com o jogo, eu com meu filho, eu acho que não desabonou a experiência, eu acho que joguei e eu me diverti bastante. Bem, O Henrique mandou um depende ali, eu fiquei curioso. deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aí, que eu tinha anotado aqui. Por que a franquia Pokémon resistiu tanto aí ao tempo, sabe? Por que ela é tão relevante até hoje, na opinião de cada um de vocês? Ela consegue se reinventar muito bem? Ou é porque os fãs gostam muito de consumir o material mesmo? Qual que é a opinião de vocês aí? Mantém a qualidade? Eu vou Eu pontuar acho. Peraí. Pode falar. Não. Eu acho que eles se reinventam, mas sem abandonar o passado, né? Existe até uma certa implicância, assim, com alguns jogadores atuais, jogadores constantes, de que as pessoas ainda são muito apegadas aos primeiros bichos das primeiras gerações. Mas eu acho que é isso que deixa o jogo, deixa a franquia com uma liga tão boa, assim. Porque, vou dar um exemplo aqui, o Charizard, fizeram uma pesquisa uma vez, mostrando que o Charizard ainda é o Pokémon mais... é o preferido do Brasil. É um Pokémon que os brasileiros mais gostam, assim, como um bicho, assim, mais memorável. E, assim, o Charizard é sempre um Pokémon que é resgatado de geração após geração, sempre com alguma coisa nova, assim. Por exemplo, na sexta geração, que eles criaram as Mega Evoluções, o Charizard finalmente ganhou uma Mega Evolução, que ele tinha um tipo dragão. Ele nunca foi tipo dragão, sempre foi tipo fogo e voador. Então, na sexta geração, ele é um tipo dragão. Na sétima geração, ele ganhou muita coisa. Ele era só uma montaria, mas que você podia usar para voar entre as cidades. Mas na oitava geração, ele ganhou uma Gigantamax, que é uma versão aumentada dos Pokémon. Os Pokémon ficam gigantes nessa geração, né? Ele ganhou uma Gigantamax, que é uma versão, além de gigante, é uma versão diferente. E esse Charizard estava ainda na mão do campeão do jogo.
Aí chega na nossa geração agora, o primeiro Pokémon que eles lançam nas raids de terastalização, que é o recurso que você troca o tipo do Pokémon principal, aí ele surgiu como o primeiro grande desafio, que era um Charizard de tipo dragão, que ele tinha um tipo de terastalização dragão. A terastalização, como diz, terastalização ele é um recurso do jogo da nona geração, em que você muda totalmente o tipo do Pokémon para o tipo que ele é terastalizado. Isso muda totalmente o campo competitivo. Aí que ele fica com ele não fica constantemente com esse tipo, ele ganha no meio da batalha. Então é um recurso novo dessa geração. Então o primeiro Pokémon que eles colocaram para fazer isso, Charizard. Então essa questão de, além deles apresentarem novos Pokémons, novos visuais, eles sempre fazem esse resgate do antigo. Então as pessoas têm um carinho pelo antigo, mas ao mesmo tempo traçam um novo. Então isso eu acho muito legal, eu acho que um dos segredos da franquia é esse. Esse lado de nostalgia realmente é muito forte em Pokémon. Mas eu acho que eu atribuo a parte do sucesso aos produtos. Porque é muito cultural hoje quando você fala de Pokémon, principalmente no Japão, né? Você fala de uma coisa cultural. Você vê o Pikachu como parte de patrocínio do time japonês de futebol, por exemplo. Você vê Pokémon em muitos lugares assim. Então as pessoas atribuem isso à cultura mesmo. E fora, a gente tem os outros cenários. A gente tá falando muito abertamente de jogos. Mas, por exemplo, o TCG hoje, o TCG é o card game físico, de cartinha. Hoje, eles conseguiram, a Nintendo inventou uma fórmula, não que não existam outros jogos que também sejam interessantes e caros, assim, que tem cartas caras, como Magic, posso falar vários aqui. Mas Pokémon, hoje, ele entrega cartas de gerações antigas, de gerações novas, que a gente fala de $1.000, $2.000. E assim, quando você consegue atribuir um valor colecionável a uma coisa que se trata de um papel, que um papel teoricamente não teria tanto valor pelo fato de ser um papel, já é uma coisa interessante, isso agrega um valor enorme à empresa. Hoje, se você pesquisar o TCG, ele já tem mais valor comercial do que os jogos, para você ter uma ideia. E quando você fala de TCG, você fala de toda espécie de coisa. Você fala de colecionadores, você fala de pessoas que vão pro competitivo, pessoas que gostam de jogar, pessoas que se interessam pelo assunto, da mesma maneira que é o jogo, ou até mais, tão competitivo quanto. Você tem que conhecer estratégias, ver o que tá rolando no cenário e tudo mais. E, eu acho isso incrível também. O pessoal sabe, eu coleciono um pouco de TCG, eu acho muito legal também a parte de cartas. Igual eu falei, eu imagino lá, você compra, vou sugerir, você compra um pacotinho de R$10 e você saber que você pode abrir ali no pacote uma carta que vale de média de R$50 até R$500, é uma coisa absurda para você abrir num pacote, porque você não tem, assim, vamos falar grosso modo, fala um produto hoje, assim, quero que você me sugira um produto brasileiro que você tem uma margem, assim, vou comprar um pacotinho, esse pacotinho aqui dessa coleção de R$25, pra mim tentar abrir um produto de 500. A gente sabe que tem, não é que não existe, mas não te entrega, então é muito absurdo esse cenário de TCG. Eu acho legal também. Quem não conhece hoje, vale a pena dar uma olhadinha também. O Pokémon Trading Card, o mercado dele é maior que o Magic? Olha, eu não sei te dizer especificamente em números, porque o cenário de Magic tem muita carta cara também, então não sei te falar. Mas hoje, assim, Mas quem compra tem mais jogadores. Igual, é maior. Hoje a gente tem muito relevante, certo? No mundo inteiro, né? O Pokémon Trading Card, né? O Trading Card Game, você tem campeonatos regionais e mundiais. E os campeonatos rolam uma grana tremenda. O regional do ano passado foi em Londres, eu tava meio que acompanhando por cima. Então, por exemplo, uma qualificação de primeiro a quarto lugar, qual que seria o convite, por exemplo? O cara que ficou em quarto, terceiro lugar, ele ganha uma carta. Aquela carta é única, é dele. Então, quando ele for no outro ano, ele veio com aquela carta é o convite. Então, eu tava acompanhando, vendo gente negociando, por exemplo, no Mundial do ano passado, o cara que ficou com uma dessas cartas negociando. Essa carta é que se ele vendesse, por exemplo, ele não poderia participar no outro ano. Mas assim, o cara negociando aquela carta que ele ganhou por 10.000 libras, o troféu por 25.000 libras. Então, é muito absurdo. Isso a gente tá falando do que o cara negociou. Ele saiu da mesa ali, ele participou e ganhou. A gente não tá falando do que ele ganhou em prêmios, os patrocínios.
de coisas assim. Então o cenário hoje de Pokémon competitivo também gera muito, muito dinheiro, talvez tanto quanto outros grandes jogos. É muito legal acompanhar isso também. Tá, legal. Eu queria perguntar uma coisa aí pra vocês. Qual foi, na opinião de vocês, a melhor geração de Pokémon e por quê? E quais são as características que vocês mais gostam? Sabe, de repente, assim, uma coisa X da geração tal, uma coisa Y da outra geração, que vocês gostaram, que vocês não gostaram quando removeram. Queria que vocês conversassem sobre isso. Por exemplo... Pode falar, Billy. Desculpa, pra mim é a primeira geração, velho. É a melhor geração. Eu considero mas você diz que assim, seja a mais mas inspirada. jogando... Certo, mas assim, jogando um remake, por exemplo, jogando o Fire Red e o Leaf Green, por exemplo, no Game Boy Advance. Mas a primeira. Não, eu digo a seleção de Pokémon mesmo. Do 1 ao 151. Eu acho que são os... Até porque foram os primeiros, obviamente. São muito simbólicos. Tem alguns, como por exemplo o Charizard, que o Henrique falou, que é um... Nossa senhora, o Charizard é loucura total. O Mewtwo, o Charmander. O Pikachu, eu detesto ele. Sempre falei isso pra todo mundo. Pra mim é o pior Pokémon que existe. Chato pra caramba. Eu acho que é mais por causa do desenho, né? O desenho fez... Nossa, ele é muito chato, mano. O Raichu eu adoro, por exemplo. O Raichu eu acho um dos melhores Pokémon. Um dos dois preferidos meu é o Squirtle. Eu adoro o Squirtle. E o Electabuzz. Pra mim são os melhores Pokémon. Engraçado. Bem aleatório o Electabuzz. Não, legal você falar isso. Ele é humanoide, né? Ele anda como se fosse pessoa. Eu não gosto, eu não gosto de personagem humanoide, de Pokémon humanoide, eu acho meio esquisito. Mas agora que você falou isso, não, mas assim, legal você ter falado isso. Então a primeira geração, porque é mais icônica, só que tá, eu acho ela a pior no sentido dela ser a tecnologicamente mais antiga, né? Então eu tô imaginando aqui jogando no Game Boy clássico, em preto e branco, então é muito ruim por causa disso. Mas se você pega o remake, o Fire Red e o Leaf Green, ele fica bem melhor, aí fica um jogo bem bacana. Ou mesmo Let's Go também, que é um outro remake, mas embora diferente, mas é um remake também das primeiras gerações. Ah, legal. Então pode falar você, Henrique, qual é a sua geração preferida e por quê? Qual a característica que você gosta? Assim, eu não posso falar uma só, porque assim, eu gosto muito da primeira, mas a primeira, embora ela seja, vamos dizer assim, bem inspirada e tudo, mas ela é muito... Vamos dizer assim, não dá pra você... Hoje, jogando ela, não dá pra você ficar tão empolgado, porque ela é muito limitada em várias coisas, né? Os Pokémon, alguns são muito simples, tipo o Voltorb, por exemplo, que depois ganhou uma outra forma em outra região, ou mesmo, por exemplo, Dewgong, que é um Pokémon foca, que todo mundo esquece hoje que ele existe. Mas as 4 primeiras eu acho que moldaram os jogos para mim, porque são as 4 primeiras que, vamos dizer assim, elas se retroalimentaram, entendeu? As 4 primeiras, elas criaram uma continuidade entre as gerações entre si. Você tem hoje, por exemplo, um Pokémon muito memorável, né, que assim, inclusive ganhou um protagonismo na última parte do anime, que é o Lucario, por exemplo. O Lucario é um Pokémon que muita gente não, vamos dizer, entrou numa geração que muita gente já tinha abandonado o Pokémon nessa época, e ele entrou assim arrebentando, porque ele era um Pokémon também humanoide, mas ele misturava humano com cachorro, né? Ele tem um visual de meio Anubis assim, e tem os poderes meio Dragon Ball, né? Que ele foi usar a aura esférica, né? A maior marca dele é o uso da aura esférica. Então ele é um Pokémon que marcou muita gente nessa época, então as 4 primeiras gerações são as que marcaram mais, assim, pra mim. E também muito porque a 5ª geração, ela foi muito revolucionária para bem e para o mal, né? Eles fizeram na 5ª geração um conceito que eu achei fantástico, mas muita gente torceu o nariz na época, né? E hoje o pessoal tá até, vamos dizer assim, se desculpando, porque o Pokémon Black and White, quando você joga ele a primeira vez, você não tem nenhum dos Pokémons que você conhece. Até você jogar o meio do jogo, né? O meio não, mas você jogando a história principal, você não tem contato com os Pokémons antigos, só tem contato com a geração
que criou 156, foi a maior geração em número de Pokémon, é a quinta. Então foram 156 Pokémon novos, e que muita gente torceu o nariz porque eles eram, na verdade, se você for olhar os designs, eles são repaginações da primeira geração com algumas outras, misturado com algumas outras. Então as 4 primeiras moldaram isso, né? E daqui da geração para frente, eles fizeram o quê? Eles pegaram o pessoal das 4 primeiras gerações e criaram conceitos novos a partir dali, né? Inclusive criaram um tipo novo, criaram uma coisa, mas aquilo ali foi a base. Eu acho que as 4 primeiras gerações são muito marcantes, tanto que assim, até os remakes delas são o que o pessoal mais lembra, assim, né? Agora, né, inclusive, são os únicos que tivemos até agora. Mas é isso mesmo. Tá nessa parte aí que eu me lembro mais. Uhum. E você, Balmetal? Essa questão aí é muito sentimental. Essa daí rola até uma lágrima, hein? Eu vou falar pra você que, assim, me isentando, como eu disse, de Ultramon, que eu peguei só um pouquinho da história pra não ficar por fora. Meu, que nem eu falei, Pokémon não tem medo de se renovar, mesmo que eles percam pessoas, eles se renovam. Igual eu falei no Violet. Violet não foi um jogo que eu gostei tanto, mas não é pelo fato de ser ruim. É porque eles tentaram fazer uma modificação que não me pegou tanto, mas tá longe de ser um jogo ruim, péssimo. Agora, icônico, não tem como. Eu tenho apego com todas. Nossa, eu adoro o Jotô. Eu adoro a Segunda Gente, Corita, eu acho legal demais. Eu acho que na época pegou muita gente assim, falando, poxa, que nem eu lembro quando eu fui no cinema, no segundo filme, quando eu cheguei pra assistir, começou a aparecer Pokémons, já entra com aquela cena icônica do Donphan rolando lá na batalha. Aí o pessoal falando, mas que Pokémon é esse? Então você já assistiu o filme e começou a aparecer Pokémons que não tinha. Aí o pessoal falou, nossa, mas então vai ter mais coisa, a gente tá esperando mais coisa. E veio o Jotô. É muito legal. Mas eu sou extremamente saudosista com a primeira geração. Tanto que nem que o Billy falou, do Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. E Eevee e Pikachu são da primeira geração. São Pokémons extremamente... são Pokémons feitos pra... Eu falo que são feitos pra vender produtos. Porque o que aparece disso vende. Bonequinhos, pantufas. Você vê o pessoal usando de tudo disso daí. E é sucesso. Todo mundo... Não existe pessoas assim... que gostem de Pokémon e não conheçam o Eevee ou o Pikachu. É muito difícil. Então a primeira geração pra mim é coisa... Sempre tem. Então por toda geração mostra alguma coisa. Tanto que eu sempre falo que meu lendário favorito é o Mewtwo. E ao mesmo tempo que também veio dessa leva aí. Já que eu sou assim, fã de Pokémon GO, eu sou muito fã do Melmetal. Melmetal é um mítico e é o meu mítico favorito. E ele não tem uma região específica, ele é o único lendário que não tem uma região, porque ele veio do Pokémon GO. Se você jogar o Let's Go Pikachu, você tem que transportar ele para você poder ter, vamos falar, ele completo e tudo mais. Então ele é diferenciado nessa parte. Agora sim, tirando essa parte aí do saudosismo, meu jogo favorito ainda é o Sword e o Shield, porque o que ele inovou e o que ele entregou na época foi muito legal. Ele... Assim, não vou dizer que seja uma falha, mas pra mim uma coisa que a Pokémon Company fez que eu achei que não foi legal, a gente tá falando de Sun e Moon. Ultra Sun e Ultra Moon, pra mim, eu vejo como uma DLC full price, porque tem tudo do primeiro jogo e mais uma cacetada ali de coisa. Não que seja ruim, mas assim, você pagou, é que nem você pegou e você pagou $60, você vai pagar $60 de novo só pra ter um conteúdo extra, eu vou falar. Não é bem isso, mas seria essa parte. Então eu acho que isso pesa um pouquinho. Então, e no Sword e no Shield, além da repaginação, por incrível que pareça, assim, muita gente diz que o Pokémon peca no gráfico, mas eu sempre vejo de maneira contrária. Eu sempre vejo dentro da premissa dele, da questão de gráficos, o que eles levam de um jogo pro outro é sempre uma coisa assim, agradável, bonita. Gosto muito da estética. Eu lembro quando eu vi o X e o Y, me impressionou muito, assim, sabe? O 3D, né? Era muito legal. E o Sword foi um jogo que quando eu peguei pra jogar me impressionou demais graficamente falando. Eu achei muito bonita a premissa, o gráfico, a vinda, assim, aquela wheel diária que a gente falava que você podia andar à vontade para caçar Pokémons. Era muito legal. Começou sistemas de raid, que são batalhas onde você pode tentar capturar um Pokémon entrando até 4 pessoas para batalhar online. Era um sistema diferente, uma inclusão. E funciona bem, assim, bem entre aspas, né? Funciona bem o sistema até hoje. As pessoas entram, jogam e tudo mais.
E o Sword nessa parte me marcou muito, acerca de todos os produtos. Igual eu falei, o TCG, a geração de TCG de Sword e Shield é muito legal. Nossa, eu tenho cartas aqui do Zacian que é muito legal, que é a premissa do cachorro com a espada. É muito legal isso daí. Eu sou fascinado pelo Sword e Shield. Eu gosto muito da primeira geração, mas o Sword e Shield é uma coisa que me marcou bastante. E, assim... Qual é o posso console dizer dele mesmo, Bometão? Oi? O Sword Shield é de qual console? A oitava. A oitava, se trata do Nintendo Switch também. Ah, tá. Já saiu pro Switch, legal. É. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. A gente pode partir para as partes finais. Eu queria que vocês dissessem cada um o seu Pokémon ou os seus Pokémons preferidos. Pode citar mais de um se vocês quiserem. Pode ser só por uma questão estética ou porque vocês gostam mesmo. E alguma curiosidade, algumas coisas legais que vocês lembram, que vocês querem falar aí, que é muito legal, alguma polêmica. A gente sabe que teve aquele caso, então, que vocês falaram até no início, do episódio que causou epilepsia, né? Por causa de um brilho que teve. O personagem foi o Porygon, né? Se eu não me engano, que é um Pokémon poligonal, né? Que ideia tosca de Pokémon. Eu queria que cada um falasse, então, alguma curiosidade que vocês lembram, alguma coisa, se quiserem, e o Pokémon preferido de cada um, ou o tipo preferido. Eu vou tentar falar o meu aqui, ó. Eu gosto um pouco de água, assim, pra começar. Eu gosto do Squirtle. Eu não sou muito fã do Charizard, então eu sou minoria aí nesse caso. E eu gosto de Pokémon, não sei porquê, Pokémon voador, normal e voador. Tipo, o Pigeon eu acho legal, porque é simplesinho, sabe? Parece mais um bichinho mesmo. Alguns Pokémon nesse estilo eu acabo gostando. E alguns lutadores também, eu acho legal. Estilo lutador, tipo o do macaco, eu esqueci o nome dele, como é que era? Monkey, esqueci o nome. O Monkey Primate. Isso mesmo, eu gosto deles, gosto bastante deles. Gosto do Pigeon e pra começar eu gosto do Squirtle. O Pidgeotto e Pidgeot. Isso, exatamente. O Primeape, ele tem uma evolução nova no último jogo, que chama Annihilape, que é do tipo fantasma. Depois você pesquisa pra você ver como que Olha, ficou. que legal. E vocês, podem falar aí, Bom Metal, então, qual que é os seus Pokémons preferidos e se você lembra de alguma curiosidade? Os Pokémon sempre se envolvem em polêmica, né? Tem bastante coisa que dá pra falar, mas tem uma polêmica que eu acho que é engraçada, assim, e esse é bem polêmico, isso daí vai chamar atenção, que é a questão do Jynx. Você sabe que a Jynx mudou de cor, né? Ela não era escurinha, pretinha, eu acho, não era? Então, mas ela não é mais preta hoje em dia, justamente pela alusão que o pessoal teve por causa disso. Daquela coisa assim, da questão da cor preta, de alusão. Porque ela era tipo uma blackfacezinha, né? Exatamente. E É verdade, agora eu tô pesquisando aqui, eu não lembrava muito. Eles tiveram que mudar a cor para um roxo, não seria bem um roxo, né? Um púrpura escuro assim. Eu tô vendo aqui agora. Então, se você pegar cartas do TCG novas, com alusão às antigas, tipo, em 2018 saiu uma expansão chamada Evolutions. Tem cartas, você pega algumas cartas que ela tá da cor preta. Aham. Eu acho isso Eu odeio Pokémon humanoide, como eu falei, porque eu não lembro a bichinha, né? Não dá pra entender o que eles são, eu acho muito esquisito, mas tudo bem. Então, eu tava falando do Melmetal. Assim, não sei se dá muito na cara isso ou não, mas já fica a premissa. Não é tão recente, mas já Como é que é o nome desse? É Melmetal? Melmetal. Meltan e Melmetal. Ele surgiu no Pokémon Go e ele é um Pokémon exclusivo, vamos falar, do Let's Go. Tô vendo aqui. Pokémon Go. Então, assim, ele parece um personagem que você encontraria no Mega Man. Um robôzinho. Mais ou menos isso. Assim, aí já fica na cara que meu tipo favorito é do tipo metal, né? Você falou do lutador metal, Lucario, eu acho um Pokémon legal também, assim. Mas, por exemplo, aqueles Pokémons, quem não se impressionou até no anime, outros lugares, por exemplo, com o Steelix, quando o pessoal achou que eu já tinha visto de tudo com Onix, me aparece um Onix de metal, gigantesco. O Brock, quando usa ele, chega a ser covardia, com uma mega evolução. Então, assim, posso te falar inúmeros Pokémons do tipo metal que é sensacional, assim. Agora, inclusive o Steelix também é um dos meus favoritos. Então, assim, Melmetal, Steelix, Lucario, como eu falei. E, assim, eu sou fascinado também. Aí eu já não sei explicar nem o porquê. Mas o Pokémon que eu sempre gostei foi da Chansey e da Blissey. Acho que é pela premissa, um Pokémon bonzinho, que cuida dos outros, que
fofinho, rosinha. Quem não encanta quando vê a Chansey? É aquele Pokémon enfermeirinha, não é? Oi? É tipo uma enfermeirinha que ajuda, não é? É isso. Tá, Por causa lembrei. que ela costuma curar. Ela tem a premissa de ser boa e curar os Pokémons ao redor. Algumas Pokédex citam isso. Que é um Pokémon que gosta de ajudar a curar as pessoas. Então, assim, eu acho muito legal. O Snorlax também. Pra mim, é único. Porque você não sabe o que esperar de um Snorlax. Se ele vai estar enfurecido, se você vai ficar pulando em cima dele, se ele vai acordar, se ele vai ser bacana. Mas ele, toda vez, é um Pokémon também que toda vez que aparece no anime, impressiona. Até pra evolução dele, o Muncilax, que é fofinho e tal, e também sai devorando tudo que aparece pela frente. Tá. E você, Henrique? O meu Pokémon preferido atual, eu já mudei várias vezes, né? Todo mundo já foi o que gostava do Charizard. Hoje o Charizard cansa um pouco, principalmente quem é fã. Mas o Howlet, que é o Pokémon Coruja, planta inicial de planta de Alola, da 7ª geração, ele é muito fofinho. Eu gosto de Pokémons fofinhos, assim, muito, que tem uma certa... tem um carisma, né? Acho que o importante é que eu falo é isso, carisma. Ele é tão carismático, e ele é tão carismático no anime que ele me pegou, tanto que eu comprei a pelúcia dele, né? E ele é meu companheiro aqui no meu quarto. Ele é muito bonitinho. E a evolução final dele, né, que é o Decidueye, que é um Pokémon planta e fantasma, é muito legal, porque ele é baseado tipo num arqueiro, né? Ele usa as penas dele para fazer um arco e flecha. Ele tem um visual muito legal. Mas e tem um outro que eu gosto muito também. Eu gosto muito dos Pokémons do tipo Fada, que foi um tipo que foi criado na 6ª geração, né? Inclusive modificou alguns Pokémons das gerações anteriores, que entre eles foi o Togekiss, né? Eu lembro, não sei se você lembra do Togepi. O Togepi era o Pokémon que ficava no colo da Misty no anime. Ele é um ovinho, né, que nasceu. E o Togekiss, ele foi criado na 4ª geração com uma evolução final. Quem joga Pokémon GO sabe que ele é um Pokémon fantástico. Ele é um Pokémon que tem uma tipagem muito legal, que ele é fada voador. Por muito tempo ele foi único. E ele é um Pokémon muito vistoso, assim, eu gosto muito dele. E agora, pra variar, eu tava vendo aqui, é óbvio que o Clefairy iam fazer um upgrade, colocar tipo fada nele, né? Sim, ele era Faz só sentido. normal, aí colocaram ele tipo fada Faz pura. sentido. E as fadas são poderosas nos jogos, porque os dragões dominavam muito o metagame, né, que eram as batalhas, e aí eles criaram as fadas, porque as fadas, além de terem poderes fortes contra os dragões, elas ainda são imunes aos ataques de dragão, que torna esses Pokémon muito poderosos nos jogos. Tanto que no TCG, eles tiveram que excluir o tipo fada porque ficou quebrado demais. O Jigglypuff colocaram como fada também, que legal. Bacana que eles dão uma mexida nos antigos, né? Pra dar uma atualizadinha quando criam tipos novos. Bacana isso. Legal. E curiosidade, você lembra de alguma coisa divertida ou diferente aí do universo do Pokémon, de qualquer mídia? Uma coisa que eu lembrei aqui, o mangá, ele era bem violento, né? O mangá é bem... eu nunca li o mangá, é uma coisa que é uma meta que eu tenho que fazer. O mangá, ele é bem fora da curva. Ele trata de temas muito mais pesados que o anime e ele é mais baseado no jogo. Mas ele consegue ser mais pesado que o próprio jogo. Por exemplo, a 5ª geração, que foi a geração de Black and White, né? Quem nunca jogou Black and White, eu acho que é um bom jogo para você começar a jogar, porque igual eu falei, além de você não ter os Pokémons familiares, você tem uma história muito envolvente que inclui uma filosofia, até uma questão filosófica que muita gente se deparou quando jogou. Será que é certo eu capturar um Pokémon e manter eles brigando entre si? Né? O jogo trata exatamente desse pensamento. Durante a equipe vilã, ela tenta induzir, né, e tem um menino também que fazia parte da equipe vilã que te induz a fazer essa reflexão durante o jogo. E nos mangás nós temos essa equipe vilã, ela tem um pouco de mistura com coisas de templários e tudo. E tem uma parte que eles crucificam os líderes de ginásio, não crucificado igual Jesus, né, com estaca, mas eles colocam eles presos em uma cruz. É muito bizarro. Agora que você falou, o Black and White, eu não sei se foram os únicos ou se eles repetiram isso depois, mas foram os que cada versão tinha de fato um mundo diferente para explorar. Não era só diferença de Pokémon, mas tinha uma diferença de... Você tinha uma cidade diferente. Um mundo isso, cada ou seja, tinha uma cidade diferente.
estimulava as pessoas a, na verdade, comprar os dois, né? O que eu acho até legal essa ideia, né? Ao invés de você comprar um pra trocar com os amiguinhos e tal, não. Você eventualmente vai comprar o outro pra querer ver o outro mapa, né? Alguma coisa assim. Vocês passaram a repetir em algumas versões, por exemplo, no X e Y você tem uma história você tem uma história igual, mas o final é ligeiramente diferente. O Sun e Moon, quando você joga o Sun de dia, ele fica de dia, mas quando você joga o Moon de dia, ele fica de noite. E aí a noite é dia no jogo. Eles invertem essa questão também. Então eles fizeram mais coisas diferentes. Fizeram mais coisas diferentes entre as versões para tornar elas um pouco mais individuais. Até o Scarlet Violet também são bem diferentes entre os dois. Eu ia perguntar aqui, a segunda geração, eles introduziram um reloginho interno, ou eu tô enganado? Eu tô tentando lembrar aqui das revistas de games. Foi na segunda. Na legal. terceira eles meio que abandonaram isso, mas na quarta eles voltaram. Provavelmente porque tinha que mexer no hardware e ia ficar mais caro colocar um reloginho no cartucho, mas era bem legal isso, né? Então você podia jogar de noite. Mas não tem noite no jogo, entendeu? Falando de diferenças, esse ponto é legal também. O Sword e o Shield, nas versões, tem líderes de ginásios diferentes entre eles. E na DLC, tipo assim, o seu rival é diferente. Sim, tem isso também. Sensacional isso também. Diferente até de personalidade, inclusive, bastante. Sim. O que eu achei legal no Scarlet Violet também tem essa questão dos Pokémon paradoxo, né? Um trata de passado, outro trata de futuro, e até os boss finais são diferentes entre si. Vale a pena jogar os dois aí pra você ver o que desenrola. Porque, na verdade, são professores diferentes, né? Sim. Legal. Pra quem tá ouvindo aí, ó, o Laércio, Daniel, Carmelo, vocês têm alguma opinião rápida, alguma coisa? Vocês jogaram algum joguinho? Se tiverem algum assunto legal, eu deixo no episódio aí, não tem problema. Eu nunca fui de Pokémon, assim, tentei jogar no DS, tentei jogar no Game Boy. Não é um jogo ruim, eu reconheço toda a importância dele e tudo, mas eu nunca consegui curtir o jogo. O desenho eu nunca cheguei a acompanhar, não cheguei a ver, porque na época que passava na TV, eu estudava no mesmo horário, então não cheguei a conseguir assistir na época, né? Tava na faculdade, não acompanhar. Mas eu acho interessante, às vezes eu vejo, tem uns amigos que curtem bastante, que jogam muito, né? É assim, aquele esquema, que nem, por exemplo, tem jogos da série Souls. Eu não curto, mas a importância dele, e Pokémon, querendo ou não, ele tem uma importância. Tu vê a importância ser muito copiado, e Pokémon ele é bem copiado. Tem muito joguinho, Mega Man, aquele Battle Network, querendo ou não, tem um esqueminha meio assim, o próprio Digimon, então muita coisa surgiu em cima do Pokémon, e conseguiu criar um estilo próprio, conseguiu... Inclusive... Opa, peraí, tá cortando um pouquinho. Não, mas deu pra entender. Tipo assim, tem vários jogos que copiaram esse estilo até de ter 2 cartuchos. Agora que você falou, eu lembrei que tem saiu o Bomberman pro Game Boy, que fazia isso, né? Bomberman Max e Bomberman não sei o que lá. Quer dizer, várias empresas tentaram fazer joguinhos que você casava, né? 2 versões diferentes pra juntar, trocar itens ou personagens, coisas assim. Influência do Pokémon. É verdade isso, eu não lembro. Zelda também fez isso, inclusive. É mesmo, cara, é mesmo. O Oracle fez e Seasons era exatamente isso, vermelho e azul. Caramba, bem lembrado. Olha aí, ó, viu? É verdade. Tem razão. Não, mas é isso aí. Então, o Daniel Ventura quer comentar alguma coisinha? Você chegou a jogar alguma coisa? Assistiu o anime? Fala rapidinho pra nós, hein? Não é só dizer que Deus cortou o áudio do Carmelo porque ele não gosta de Dark Souls e Pokémon. Foi ele falar mal que o Telegram... o Telegram pegou de censurou. A minha internet tá uma porcaria hoje. Vixe. Não, a questão de Pokémon, a gente... com os meus amigos aqui, a gente procurava até pegar os posts da primeira geração e ficar falando os nomes em ordem para ver se acertava. O outro ficava olhando lá os nomes com as fotinhas pequenininhas, um postezão. Errou, aí agora é eu e tal, e ficava. E assim a gente ia vendo e a gente ficava dizendo, olha, esse Tentagruel aqui, ele é não sei o que, maior do que uma casa e tal. Será que... Sem ter jogado antes, né? Será que ele é mais forte do que tal? E aí o outro que já sabia da questão de ser psíquico, eu ficar dizendo, mas acho que
sei lá, uns 2 Tentacruel conseguiria derrotar esse Mewtwo. Ele, não consegue derrotar, não consegue. E o rapaz, mas tal, aí depois a gente foi ver a questão do anime, né, aquele filme do Mewtwo e tal, e Mewtwo, aí fui entendendo. Inclusive, ele é muito emocionante, né, esse filme lá do Mewtwo, saiu água do olho quando eu assisti na época. A maioria dos filmes Pokémon tem essas questões assim emocionais que são bem bacanas. E aí a gente foi jogando, né, o primeiro Pokémon e o Pokémon Gold e Silver a gente jogou mesmo no Game Boy Advance mesmo, físico, com cartuchinho. Aí depois a gente já foi jogando os sucessores com questões de emulador. E aí eu joguei pode-se dizer, até o Black White 2, né, para trás. Eu acho que o bacana para mim dos Pokémon é porque, por mais que seja só um RPG, mas ele te dá uma oportunidade de tu rejogar o game, mesmo que seja no game, porque ele dá a variedades, né, de tipos. Agora eu quero jogar com Pokémon lutador, com de água, com fantasma. E isso é muito bacana. O cara vai testando e tal. Eu nunca fui daqueles que fica assim, tipo um matemático, sabe? Deixa eu analisar. Esse daqui tem os golpes mais fortes. Esse daqui é o Pokémon mais forte. Esse daqui é o mais forte de fogo desse. Não, sempre fui jogando assim mesmo, casual, reconhecendo, ou pelo visual, sabe? Pelo visual e gostando, pegando pra jogar, né? Alguns Pokémon. Você escolhe pelo carisma do Pokémon. Né? Cara, eu sou assim com jogo. Eu sou assim com jogo de luta, sabe? Eu jogo com o personagem que eu acho legal. Eu não jogo com aquele que eu acho que vai vencer a luta, que tem vantagem. Eu pego aquele que eu me identifico. Bem isso mesmo. Não, legal. Pô, você jogou bastante, foi até o Black and White 2, cara. Pô, então foi bem longe. Aproveitou bem a franquia. Isso, os outros do 3DS, tô pensando, né, se eu consigo pegar aqueles 3DS, 2DS do AliExpress para jogar mesmo no console. Legal. Mas é isso, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentáriozinho? Alguma curiosidade, alguma coisa? Então, encerramos aqui. Hoje eu fiquei na minha porque o meu conhecimento Não, sem problema. beira zero. Mas eu também, eu conheço muito pouco. Mas eu curti na verdade... Pode falar. Não, tava curtindo ouvir vocês falando aqui, porque o assunto rendeu bastante. O pessoal que joga, né, conhece muito. Bastante. Eu cheguei a decorar os 150 Pokémon na época. Eu sabia recitar todos eles e na ordem certinho. Pra você ver como é que foi, né? Um impacto grande. Eu nem era tão fã assim, mas eu aprendi. De tanto que eu lia na época e acompanhava, via em revistas e tal. Eu lembro que a Nintendo World falava de Pokémon e tal. Bastante coisa falava do Pokémon. Então eu acabei aprendendo. Que tem uma área no cérebro só pra guardar os nomes dos Pokémon. É mais ou menos isso, é verdade. E é divertido mesmo. Foi o primeiro desenho ou foi o primeiro jogo? Foi o primeiro jogo, né? Pokémon foi um jogo primeiro que virou o desenho, daí eu acho que virou o mangá, eu acho que nessa ordem. E o desenho Pokémon acabou ficando mais mangá, famoso. né? Pokémon começou no mangá, depois virou jogo. Ixi, cara. Será? Não, começou o jogo. O Satoshi Tajiri desenvolveu o jogo a partir da experiência própria, que ele queria fazer uma rinha, tinha de insetos, aí começou. Tem toda uma história ali. Agora que você falou, isso é uma curiosidade, só pra citar bem rapidinho pra gente encerrar isso. Pokémon foi influenciado, agora que você falou, eu lembrei, Henrique, por esse desenvolvedor, que ele é um bom game designer, se parar pra pensar. Eu acho assim que o pessoal. Eu esqueci o nome dele aí, mas o pessoal deveria falar mais. O Massuda? Massuda, é isso mesmo. Deveriam citar mais ele. Eu tenho uma raiva, que eu sempre brinco aqui nos podcasts, o pessoal fala muito do Kojima, né, que é o criador do Metal Gear, babam demais em cima dele, falam, e esse criador do Pokémon, cara, ele é genial, se parar pra pensar, porque o que ele fez, na minha opinião, é muito, muito bom. E ele começou, você vê, esse esquema do pedra, papel e tesoura, né, os tipos primários lá que você escolhe fogo, água e planta, né, eu acho que é grama, isso. Né, planta, na verdade, grama. O pessoal grama, várias coisas. Muito legal esse conceito. Essa parte é interessante a gente comentar também, que eu não vi o pessoal falar. O Junichi Masuda, hoje, ele tem um estúdio, ele tinha um estúdio que dava apoio a Game Freak. Esse estúdio continua dando apoio, é um estúdio técnico. Mas o remake que saiu pro Nintendo Switch
já foi feito praticamente pelo estúdio dele, entendeu? Pelo estúdio do Massuda. que legal. Foi desenvolvido todinho por ele. E ele, igual o Henrique estava falando, foi inspirado naquelas brigas de besouro, né? Que é uma coisa que no Japão o pessoal curte bastante, né? O pessoal caça, de fato, uns bichinhos, uns besouros, uns insetos, né? Guarda num potinho de vidro, assim, e põe pra brigar, assim. Tem uma cultura, assim, de brincar disso. Até que tem até alguns joguinhos disso, né? Rinha de besouro. Rinha de inseto mesmo. Aqui no Brasil o pessoal faz rinha de galo, lá tem essas rinhas de inseto e tal. E isso influenciou o Pokémon, essa cultura de coletar todos, e ele tinha isso, né? Eu quero coletar todos os insetos, né, e tal, assim, pra brincar. E daí que veio aquela frase, né? Agora catch 'em all, né? Tenho que pegar todos. Então vinha de uma brincadeira dele. Assim como o Shigeru Miyamoto, que é o criador do Zelda, gostava de explorar parece que um bosque, perto assim da casa dele, uma floresta, e entrar, não sei se ele chegava a entrar numa caverna, alguma coisa, e veio a inspiração do Zelda, sabe? O criador do Metroid, ele se inspirou no sistema de metrô, e daí que vem o nome Metroid. Então aquele labirinto, né? Das linhas do metrô, aquele mapa 2D que mostra o metrô, né, as estações e tal, aquilo ali, ele bolou a ideia do Metroid em cima disso. Você vê que legal, né, as influências. Eu acho muito bacana isso daí. E Pokémon veio dessa brincadeira dos insetos. Agora eu lembrei, foi bem lembrado ter falado dele. Mas é isso, gente. Então eu vou encerrar o episódio, ficou bem legalzinho. Mas é isso aí. Então eu vou agradecer a participação aí dos especialistas e também dos convidados. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Falou.